O falso profeta, ele necessariamente virá, ou sei lá, supõe-se que ele virá de uma religião cristã? Então, qual é o racional? Como o catolicismo é a igreja, é a religião que tem mais adeptos, se você pega aquilo ali como referência, você já pegou a maioria dos fiéis. Verdade. Então, por causa desse cálculo, a galera acredita que o Vaticano possa desempenhar um papel. Parece que isso é papo de crente que não gosta de católico, mas existem muitos católicos que levantam essa bola. Se você pega o trabalho do padre Gabriele Amorth, que é o exorcista do Vaticano, né? Esse cara já fala sobre a infiltração de pessoas dentro da igreja para transformar a igreja num instrumento dessa nova ordem mundial, ou desse governo único global. Além disso, que eu acho até mais interessante, mais profundo ainda, escreveu mais, é o Malachi Martin. Esse eu não conheço. Pô, Malachi, escreve Malachi, né? Tá. O CHI. Malachi Martin, ele era um cara... Esse cara era analfabeto, né? Falava 14 idiomas e tal. Bem burro, né? Cara meio ignorante, não gostava de ir pra escola, não. Esse cara, ele foi assessor do cardeal Augustin Bert. Augustin Bert era um dos cardeais mais importantes do Concílio Vaticano II. E esse cara era um jesuíta irlandês, insider do Vaticano, amigo do Papa da época. O Papa era a chapa dele, o Papa fazia ali umas confissões para ele. Então falando de quanto tempo atrás? Isso aí a gente tá falando anos 60. Tá? Mais ou menos, nesse caso específico eu tô falando 1963. Tá. Por que eu tô falando 1963? Esse Malachi Martin, ele viu alguma coisa no Vaticano que ele falou, fez igual esses caras na OpenAI, falou, tô fora. Chegou pro Papa e falou, poxa, ó, já deu, me libera aí dos meus votos aí que eu vou dar linha na pipa aí. Aí o Papa liberou. O que ele fez? Foi para os Estados Unidos, ficou lá só escrevendo os livros de ficção. Aí um dos livros interessantíssimos, não tinha em português, agora tem em inglês, era Windswept House, Uma Casa Varrida pelo Vento. Em português saiu O Último Papa. Tá. O Último Papa, tá? E botaram um subtítulo maneiro também, que é Uma Conspiração Diabólica para Destruir o Vaticano. Isso, a princípio, um livro de ficção. De ficção, cara, tijolão. Bem escrito pra caramba. Até pra quem... Eu fui ler em inglês no original, anos atrás, falei, pô, até é difícil de entender, que é rebuscado o livro. Tá. Português tá mais tranquilo. Tá. Então, esse cara, ele começou a ganhar uma fama. Eu não sei se você pegou essa época, antes de ter os podcasts. Ainda existe o programa de rádio nos Estados Unidos, Coast to Coast AM. Tô ligado. Cara, esse programa era incrível, né? Ia só negócio de curupira também, mula sem cabeça. Só história maneira. O cara, John Titor, que viajou no tempo, né? Só maluquice, alienígena. Mas assim, audiência monstruosa. Ele começou a ir nesses programas e contar a história dos livros. Aí o apresentador, esqueci o nome do apresentador, hoje é o George Noory, né? Que é o outro, Art Bell. O Art Bell tava conversando com ele e falou, Padre Malachi, dizem que esses teus livros aí tem fundo de verdade. O livro Windswept House tem quanto de verdade aí? Ele falou uns 80%. Aí eu falei, eu fiquei preocupado que eu tinha lido o livro, né? Cara, esse livro começa logo no início, falando que em 1963, numa data específica, que eu não me lembro, que era uma data importante para o mundo espiritual, foram realizados 2 rituais sinistros, diabólicos, um numa capela ali no Vaticano e um outro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tá. Como não tinha internet, eles se conectaram por telefone para sintonizar. E ele disse que colocaram um trono e convidaram o diabo para sentar no trono e falaram, o Vaticano é teu agora. Não sou eu que estou falando isso, eu estou reportando o que ele diz no livro, é um insider. Depois de contar essas histórias, e quando ele estava para publicar o livro mais cascudo, que aí não seria ficção, seria não ficção, ele chegou a publicar, por exemplo, Os Jesuítas e a Traição da Igreja Católica, que tinha em português, mas esgotou, e talvez em inglês é mais fácil de achar, que é um tijolaço também. Nossa, então esse cara, ele produziu pra caramba. Muito. Então. Pô, produziu coisa pra caramba. Ele tem um livro só de exorcismo. Mano. O cara era exorcista também. Qual que é o nome do livro? Caralho, bom, mas esqueci aí se o nome procurar do livro. Malachi, Malachi Martin. No YouTube, no Google aí, colocar exorcismo, deve encontrar esse livro. O cara tava saindo pra, sei lá, tava morando nos Estados Unidos, saindo pra fazer um exorcismo, capotou da escada, morreu. Claro que falaram que, deram uma voadora nas costas dele lá, né? Então, esse cara,
ele defende essa ideia lá desde os anos 60 de que infiltraram o Vaticano para usar para montar essa plataforma, entendeu? E a gente, mas assim, as pessoas normais, a princípio, nada disso aconteceu de verdade, porque tudo continua acontecendo como deveria, não é? Ou não? Segundo ele, esse ritual aconteceu. Tá. O cara perguntou pra ele se aconteceu. Beleza, aí o ritual, vamos dizer assim, que o ritual aconteceu, mas é tudo encoberto de uma maneira que continua tudo lindo aqui, é Jesus. Mas assim, ele explanou alguns caras, porque no livro, os malandros já pegaram o livro, identificaram todos os personagens, fizeram a tabelinha, ó, esse é esse, esse é esse. Então tinha um cardeal que era de Chicago, que ele falou que era o satanista infiltrado na parada. Que era o cara que era do clube, sei lá, do grupo que ele chamava, né? Uhum. Então, assim, você vai achando as equivalências. Você fala, pô, meu irmão, agora eu entendi qual é desses caras. Aí tem aquela história de 1978, que foi o ano dos 3 papas, que, pô, o Papa João Paulo I chegou, ficou 33 dias só no poder, morreu de forma estranha, porque não deixaram ninguém ver o corpo, tentaram exumar o corpo para ver se ele tinha sido envenenado, não permitiram. Falaram que a doutrina católica não permite, só que vários papas já tinham sido exumados. Então, aquela história estranha, né? Uma pausa rápida só para te lembrar de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal aqui, Corte Sabedoria. Tamo junto. No livro Petrus Romanos, né, quando os autores Thomas Horney e Chris Putnam fizeram várias entrevistas com vários padres, né, sobre essas profecias de São Malaquias, eles encontraram três padres que começaram a falar coisas muito estranhas para eles. Esses 3 padres são o Gui Consomanho, o José Gabriel Funes e o Monsenhor Corrado Balducci. O Gui Consomanho é um astrônomo jesuíta e diretor do Observatório do Vaticano, né? E ele fala muitas coisas assim estranhas. Ele chega a falar sobre alienígenas, né? Coisas assim bem exóticas. O José Gabriel Funes também é outro jesuíta e astrônomo. Ele é o ex-diretor do Observatório do Vaticano, né? E ele também deu várias palestras falando sobre essa questão. Então, os autores do livro Petrus Romanos, que é um tijolão de 700 páginas, falaram, peraí, por que esses jesuítas estão falando negócio de alienígena? E eles começaram a cavucar essa história. E essa história deu origem a um novo livro, que foi um material tão grande que não deu para colocar no Petrus Romanos. Eles colocaram num outro livro chamado Exo-Vaticano. E aí, nesse livro, eles descobrem que os 2 observatórios espaciais do Vaticano estão observando eventos ali no espaço, preparando a chegada de um salvador do espaço. E eles estão se preparando, né? Eles fizeram em 2009 um evento lá no Vaticano, reunindo cientistas e teólogos do mundo todo, propondo a seguinte ideia: como é que o catolicismo poderia se adaptar ou adaptar a sua teologia se a existência de alienígenas fosse confirmada? Depois que eles fizeram esse evento em novembro de 2019, em janeiro de 2010, a Royal Society, que é a sociedade mais antiga de ciência do mundo, fez também uma reunião com o mesmo tema, né? E esse assunto chama exoteologia, né? Exoteologia pode ser a teologia que os alienígenas acreditam ou como a teologia se adapta a uma eventual comprovação da existência de alienígenas. Isso tem tudo a ver com o que eu creio que o próximo Papa poderá fazer. Baseado nesse livro e nessas investigações, mais uma vez é um livro de 700 páginas, que tem assim quase 1000 notas de rodapé com os documentos citados, tem documentário. Já citei o nome dos padres, tem o outro padre que é o Giuseppe Tanzella Nitti, que também é um cara vinculado ao Opus Dei, é um astrônomo também no Vaticano, e ele diz o seguinte, na entrevista que ele concedeu para os autores nesse livro, ele fala: quando começarem a falar que os alienígenas são reais, a gente não vai precisar mudar a teologia católica. Mas se isso for confirmado e quando isso for confirmado, nós teremos que adaptar a nossa teologia a esse novo conteúdo, para que a nossa teologia continue sendo relevante. E o pior de tudo, é o que eles estão querendo dar como explicação sobre Jesus, os alienígenas. A explicação é muito louca, não sou eu que estou dando, é o que esses padres que eu citei o nome falam, está no livro Exo-Vaticano do Thomas Horn e Chris Putnam. Eles dizem que eles vão dizer que Jesus não foi criado por meio de uma ação do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Não foi isso. Na verdade, eles vão dizer, já tem essa doutrina toda preparada, que Maria foi abduzida por alienígenas. Esses alienígenas são de uma família real da constelação Sírios
e eles inseminaram Maria, misturando o DNA de Maria, que vem da realeza do rei Davi, com o DNA de uma realeza alienígena, e Jesus seria fruto dessas duas realezas concebido numa abdução alienígena. Deixa eu fazer Você uma pode pergunta. falar, pô, Daniel, Isso tá nesse livro? nesse livro, Exovaticana, e o que é interessante é você ver até o subtítulo do livro, né? O subtítulo do livro fala sobre o Projeto Lúcifer, porque a lente do telescópio do Observatório do Vaticano no Mount Graham, no Arizona, é uma sigla, né? Que é Light Under, não sei o que lá, Radar, é uma sigla, e a sigla é Lúcifer, o nome da lente que o Vaticano usa no Observatório Espacial do Vaticano no Mount Graham, no Arizona, é Lúcifer. Eu visitei o outro observatório que tem no Lago Gandolfo, né, no Castelo Gandolfo, que é a casa de campo do Papa, né? Eles têm 2 observatórios, um no Lago Gandolfo, nos arredores de Roma, e um outro no Mount Graham, no Arizona. A história é insana, é maluca. Mas a Bíblia diz: examine todas as coisas e retenha o que é bom. Essa história aqui provavelmente é loucura e não vai acontecer nada relacionado a isso. Mas, se o próximo Papa começar a falar que alienígena existe e que Jesus é fruto de uma relação entre alienígenas e seres humanos, eu já te avisei antes, a lorota que está em cima disso. Não acreditem nessa história, ok? Porque eles estão preparando essa ideia. E poderia essa falsa invasão alienígena viabilizar um governo único global. Como? Como a gente vê no Independence Day. Independence Day, qual que é a história? Ó céus, estamos sendo invadidos por alienígenas. Precisamos acabar com as nossas diferenças e guerras, reunir todas as nações do planeta Terra para a gente lutar contra os alienígenas. Qual vai ser? Ah, ok. Então a gente está fazendo uma confederação dos terráqueos para lutar contra os alienígenas. Quem vai ser o nosso líder? Pode ser o anticristo, pode ser esse líder global. Então, por incrível que pareça, eu vou pedir a licença para vocês pesquisarem isso depois. Ronald Reagan falou isso para a Assembleia Geral da ONU no final dos anos 80, em 1987, falando que se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria com a Guerra Fria, porque União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para lutar contra os alienígenas. Depois, no programa do Jimmy Kimmel, o Bill Clinton falou a mesmíssima coisa: se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria as guerras, porque a gente teria que se unir. E o Paul Krugman, que é professor da Universidade de Princeton, é vencedor do Nobel de Economia, falou a mesmíssima coisa. Quando você tem 2 presidentes e um vencedor do Nobel falando a mesma coisa, você fala, cara, tem coisa aí. Esses caras estão tentando enrolar a gente de alguma forma. Então, é possível, é muito provável, tá? É muito pouco provável, mas é possível, não é impossível, que o próximo Papa seja o Papa que vai receber os alienígenas. Papa Francisco falou várias vezes que se um marciano aparecesse na Terra, ele batizaria. Só que esses outros teólogos, como o padre Funes e o Consomanho, o que eles estão falando? Provavelmente, se esses alienígenas existem, eles não passaram pela queda original, o pecado original. Então, eles são puros. A gente não precisaria batizá-los, então nós teríamos que aprender com eles e teríamos que associar a teologia deles com a nossa. É uma história louquíssima, mas o Papa Francisco e esses padres que eu citei estão propondo essa doutrina, eles já fizeram reuniões e já formalizaram essa doutrina. Tá tudo no livro Exovaticana, do Thomas Horner e do Chris Putnam. Fica a sugestão aí pra galera. É muito louco, mas se acontecer essa maluquice, você já foi avisado. Daniel, a igreja está se tornando mais receptiva à discussão sobre ufologia? Isso está relacionado ao anticristo e ao fim dos tempos? Cara, 2 questões. Eu acho que só a minha igreja que lida com esses temas, eu nunca vi ninguém falando disso na igreja. E agora, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu entendi que ele falou que a igreja falar sobre ufologia é destruir a doutrina cristã. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a igreja precisa falar sobre a ufologia para a gente se proteger caso venha um engano em cima desse universo. De aparecerem anjos caídos falando, não, eu sou alienígena que criei você, Jesus é nosso sobrinho. Aí você fala, não, peraí. Você se antecipar a isso, estudando, acho que é importante. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos haverá sinais nos céus. Será que vai ter coisa assim de anjo fingindo que tá vindo com navezinha, anjo caído, para enganar a humanidade? Eu acho que isso vai rolar, que vai acontecer. O livro Exovaticano, o tijolão, vai nessa linha.
muitos códigos na Bíblia e Jesus sabiamente sabia que os romanos poderiam mexer em alguma coisa, né? Porque eu escrevo, você escreve, né? Você sabe, às vezes um revisor vai lá, mexe e altera o seu personagem, né? Total. Mais de 300 bispos estavam dando pitaco lá no cânon para o Concílio de Nicéia, né? Então, alguma coisinha, né, mexeram, né? Entendi. Claro que a estrutura está preservada porque Deus, a sua sabedoria, colocou codificado, para eles não entenderem, né? Então, e Jesus, ele dá essa analogia. Então, eu estou às portas, né? Então, 70 anos, 2018, estou chegando. Fica atento aí. Tivemos sinais astrológicos antes. 2014 e 15, 4 luas de sangue. Fenômeno raro, tetraluas de sangue. Seguidas, né? Caramba. 2 em 2014. É difícil, né? Raríssimo esse fenômeno. 2 em 2014. E coincidiram com festas judaicas, festas importantes judaicas, né? Dos tabernáculos e tal. Então, quer dizer, você jogar no campo da estatística, isso aí é muito doido, sabe? Né? E a Bíblia fala sobre lua de sangue também e tal. Então, aí a gente está vendo o cenário montando, sinais astrológicos coadunando conosco. Em 2023, começaram também a falar, pela primeira vez, a NASA começa a falar que existe UFO. Mas até então não falava. Não admitia. Vamos conversar. Não fundamental, tem. Né? Aí eles começaram a falar. E o que eles... Tá aí na internet, isso é fácil de achar. Eles chamaram quem para o debate? Você lembra? Para debater o fenômeno UFO, chamaram teólogos. Sim. Não ufólogos ou cientistas, convocaram teólogos. Sim. Por quê? Se rolar o arrebatamento, foram abduzidos. A culpa é do alienígena. Sim, já bota na conta dele. Põe na conta do alienígena, pronto, né? Mas acontece que, desde a época de Nikola Tesla, ele já tinha o projeto de construção de disco voador. Só que ele não tinha tecnologia na época, né? Mas ele já sabia que era possível fazer. Assim que a tecnologia Wi-Fi hoje, ele descobriu. Só que ele não deixou registrado. Tanto é que quando ele morre, ele não casou, porque ele um QI de 240, né? Igual Isaac Newton também não tinha, falou que não tinha tempo para casar. Que ele não tinha, ele é muito trabalho. A cabeça dele, ele pensava muito, alcançava o futuro, né? E a tecnologia Wi-Fi veio dele, né? Ele já tinha deixado tudo ali. Assim que ele morreu, a KGB invadiu o apartamento dele, morava em hotéis, né? Pegou as anotações dele, escondeu, né? E o que sobrou, a CIA foi lá e rapelou o resto. Então, eles têm tecnologia ali. Ocultaram a base 51 durante muito tempo. Sim. Aí o Obama, depois de muito tempo, 2013, o Obama falou, existe, pronto, acabou. Aí morreu o assunto. Hoje tem tecnologia suficiente para você inventar um apocalipse falso, né? Como assim? Um holograma. Holograma você faz no final dos tempos, o sol se escurecer, você pode com a bomba atômica explodir, matar um monte de gente. Então o apocalipse dá para ser fabricado também, se eles quiserem, né? Sim. Um apocalipse real, um fake. E a Bíblia fala de um grande terremoto. E tá todo mundo sabe que a gente sabe que vai ter o Big One. Sim. Né? Que arranca ali a Califórnia ali, né? Exato. E os tem o Yellowstone, né? Que é o... E assim, os desdobramentos disso é inimaginável, né? E fala também que as pessoas iam se esconder em cavernas. Caverna embaixo das montanhas. Ou seja, bunker. Né? Por que você acha que Zuckerberg lá gastou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para fazer um bunker para ele? O que esse cara sabe que a gente não sabe? Né? Só fala do evento, né? Tal do evento. Pois é, então ele sabe coisas que a gente não sabe, tem muita informação. O Musk é dono da maior frota de satélite do mundo. Todo satélite tá lá, tudo dele. Tá monitorando tudo. Tudo dele, ele sabe todas as informações, né? Então, aí tá tendo essa treta aqui no Brasil, né? Para tentar tirar aí o aplicativo dele, mas na verdade eu vejo que assim, um pretexto, é um ensaio para poder alinhar tudo na mesma vertente, né? Vamos padronizar, vamos fazer uma regulamentação homogênea, né? Então ninguém pode falar nada. Então, é claro, se a gente pensar friamente, tem muita gente que não sabe nada e fala abobrinha, né? Não tem conhecimento de medicina, não é cientista e fala o que dá na veneta. Mas assim, você furtar a opinião de um médico, de um cientista, né? É meio complicado, né? Eu acho que eles deveriam ter voz. Mas muitos que falaram acabaram sendo cancelados, né? Tirados, né? Alguns sumiram. Então, não querem que o povo saiba, né? Então, não divulgam muito. E o Brasil é um país que, assim, o nível cultural do brasileiro é muito baixo, né? Eu vi uma estatística, eu fiquei estarrecido com isso. Um macaco, um chimpanzé, esses treinados, faz linguagem de sinais, sabe? Foi treinado. Ele chega a um QI de 90. A média normal do mundo é 100.
ok, 100. Brasil, né? 80 e Brasil, pouco, né? 82, 87. E 60% do brasileiro, né? Tem a ver com uma alimentação também na infância, Tem né? uma série de desnutrição. E também é. a escola não ensina, cara, não ensina. Sabe? Até particular, tudo assim. Algumas doenças também que dá para proteger na criança e acaba tendo, aí atrapalha o desenvolvimento cognitivo, né? Sim, muita coisa. E hoje a tela do celular já foi comprovado. Também, mais de 2 horas de frente à tela, uma Bill criança... Gates e o Steve Jobs não deixavam os filhos usar iPad, nem tablet, nem celular. Exatamente. Só a partir de 14 anos, 1 hora por dia para fazer dever de casa. Nem rádio no carro o Bill Gates não tinha. Pô. O jornalista foi andar com ele no início, né? Ele falou, você não tem rádio no carro? Ele falou, não. E você vê que esses grupos também, interessante lembrar, eles se reúnem todo ano. Para quê? Eles estão ajustando as velas, né? Estão calibrando, olha, isso aqui o povo tá meio desconfiado, aí vai que a marca é o biochip, tá? Então vamos mudar, vai ser a luciferase, né? Vamos fazer uns testes. Vamos fazer outra coisa, né? Aí tá dando muita pinta. Agora, eu tenho um vídeo, tá no meu... não, isso tá na plataforma fechada, né? Que tem que vai ser na testa. Vai ser na testa, a marca vai ser na testa. Né? Então, vai através de um aplicativo, você vai saber se aquela pessoa... Na testa, né? Na testa. Aí ninguém vai poder comprar, vender, transferir se não tiver a marca. É profecia bíblica. Aí voltando para 2023, né? Ano mais quente da história, ano mais violento da história, isso está no Google, dá uma bugada, 2023 foi o ano mais violento desde a Segunda Guerra Mundial. Então, de 45 para cá, o ano mais violento foi 2023 também. Calor altíssimo. O clima ficou louco, né? Quer dizer, a dengue chegou na Itália, chegou na França, né? Por causa de alagamento e aumento de temperatura, né? Já o Pentágono tem um plano de contingência chamado CONOP 8888. Isso tudo é aberto, né? Isso aí você acha em qualquer lugar. Sim. Que é um plano de apocalipse zumbi. Né? É uma bactéria que está sendo descongelada lá no gelo e se ela se alojar no cérebro humano, tipo o que aconteceu no filme, né? Mas no filme lá, O Mundo Depois de Nós, não aconteceu com os cervos? Sim. Né? Ficaram meio assim, e aí começou a acontecer nos Estados Unidos. Tá tendo lá, né? Tá tendo lá, e diz que pode passar pro ser humano. É tipo uma vaca louca, só que... E se alojar no ser humano, vai pro cérebro, você vira um animal. E qual é a saída para isso? Extermínio. Não tem o que fazer, não tem cura. Aquele Guerra Mundial Z também, né? Que é com o Brad Pitt, ele vai um pouco nessa linha também. Pois filme, né? Você imagina, eu lembro da época da greve dos caminhoneiros, né? Durou pouco tempo, não muito tempo, mas olha... Acho que foi 2018 aqui? Não, foi antes, né? Não sei, eu lembro que eu saí... 18... Não, foi não 17 lembro. ou 18. Acho que talvez 17. Acho que foi 17. Eu sei que eu saí de manhã, deixei meu filho na escola, fui pra academia. Por sorte, abasteci o carro primeiro. Tava na reserva. Aí quando eu saí, vi uma fila enorme, assim, o pessoal brigando por causa da gasolina. Sabe? O mercado é instaurado muito fácil. Muito. A gente acha que a gente tá... E de repente o mercado some papel higiênico. Eu não entendo isso. O pessoal no apocalipse pensa em levar papel higiênico. Primeira coisa que acaba é papel higiênico. O cara quer ter um momento de meditação. Limpa com jornal, com qualquer papel. Acaba papel higiênico. Aí esgotou papel higiênico. Quer ficar pensando se o mundo vai acabar ou não. Ou seja, não sei... Se houvesse um apagão, alguma coisa assim, você está desprotegido, né? Algumas pessoas, claro, não posso falar por todos, né? Alguns falaram para mim que trabalham na polícia, falaram assim, se eu tiver que sair para defender um terceiro, eu vou proteger minha casa, minha família. Né? Eu não vou sair, quem puder. Eu vou ficar em casa. Eu não vou sair para proteger um terceiro, não. Vou guardar minha casa. Vou garantir o meu. Porque aí vão te matar por uma garrafa d'água, vão te matar por um remédio, por uma comida. Né? Então, aqui no Brasil não está preparado para isso, não tem bunker, não tem nada, né? E até a cultura também. Eu já vi, tem um livro chamado Strategic Relocation, Relocação Estratégica, que é de um cara especializado em segurança, o nome dele é Joel Skousen. Ele é sobrinho de um ex-agente do FBI, que é Cleon Skousen. E ele diz que o lugar mais seguro nos Estados Unidos é o estado de Utah, porque lá, além de estar em volta no meio de vários desertos, então, se acabar a gasolina, o cara não consegue ir a pé para lá vindo da Califórnia ou da Costa Leste. A água vem de cima das montanhas sem precisar de eletricidade, que é o derretimento das geleiras. E, além disso, como lá a maioria é mormon, os mormons têm uma profecia lá do cavalo branco, que eles vão ter 6 meses de guerra e tal. Então, todo mormon é incentivado a guardar comida, estocar comida. Então, o que ele diz? Ali, você não está com um vizinho hostil.
Porque o vizinho não vai invadir tua casa procurando comida, porque ele já tem um estoque de comida em casa. Pois é. Então esses estudos são interessantes de A onde gente vê está lá no momento de crise. no Mundo Depois de Amanhã, a gente vê isso, né? Vê Quando isso. pega o negócio, os caras vão pedir ajuda. O cara já vem com a... Acaba a simpatia. Acaba- A gente é E o que vizinho, mas tipo, aconteceu? agora é cada um por cara si. amigão, né? É. Pode... E os carros lá que pifaram, o É, o da Tesla, Tesla. É da Tesla. aconteceu igual. Sim. Igual, aconteceu a mesma coisa. É verdade. Engarrafou. Quer dizer, é preditivo o negócio. Total. né? Preditivo. Cantaram a bola. É. Então, eu vou resumir mais ainda, vai. Então, 2023, né? 2023 começaram a falar do fenômeno UFO, né? Então, na verdade, eu creio que são armas de guerra. Popularizou. Como nunca velho. se falou. Como nunca se falou. Eu já falei aqui extensivamente que isso eu E pesquiso 2023 até 2030, que é a agenda, né? 7 anos. muito. Sim, entendi. Né? Então, a Bíblia fala, Amós 3,7, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Sim. Então, ele avisa sim. Claro, ele não vai dizer o dia, a hora, exatidão, isso ninguém sabe. Né? Mas a janela temporal a gente sabe. E Até eu- esse versículo que eles usam pra falar, mas como é que você tá botando data? Porque Deus falou que o dia, a hora, ninguém sabe. Mas Jesus continua falando, porém, os sinais aparecerão. Sim, os Você vai ver sinais, sinal. claro. Você Parece se que a pauta Bíblia em- termina ali, não termina, ele continua falando. né? Continua falando. Quando o céu tá escuro, vai Não chover. não é. Ó, se parar pra pensar, estatisticamente, não é, foi avisado 7 dias antes. Sim. Jesus colocou o código aí, né? 7 anos antes, né? Em 2023 começaram a falar, agenda Sim. 2030, começaram a falar muito grande reset, começaram a falar mais e outras coisas. 7 anos antecedente, alguma coisa vai acontecer. Sim. Né? Me deu essa impressão. Fora os 120 anos que ele já estava construindo a arca, que era sinal de que vinha alguma coisa. Sim. E assim, ele pregou, obviamente. Ele, Enoque, pregou e o povo não deu a ouvido. aceitaram. E segundo os estudiosos, né, o mundo tinha entre 7 a 10 milhões de habitantes naquele período de tempo, né? E Metade da população da grande São Paulo. Né? Pois é, No e mundo assim, inteiro. 8 entraram na arca. Isso corresponde a 0,0001%. Sabe, muito pouco. Sim. Muito pouco. É o remanescente fiel. O exército de Gideão, 32 mil homens aparecem lá. Fica 300, 300 menos de 1%. Então, Até na parábola das virgens, a estatística é um pouquinho melhor, que é 50%, né? Porque metade entra. Né? Já fica Essa melhor. é melhor. As outras são horríveis. As né? outras Que são preocupantes. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas aí que tá, na Apocalipse capítulo 7 também fala, Fala de um que terço, veio né? uma grande multidão, que ninguém podia contar, vestido com vestes brancas, né? Com palma nas mãos, né? Palma planta, Que é né? a palma, a palma. Planta, né? Representa a paz, né? E estavam diante do cordeiro, isso, a paz. Né? E aí o ancião perguntou, de onde veio tanta gente? Eles eram da grande tribulação. Então na grande Sobrevivente. tribulação... Isso quer dizer o quê? Como vieram da grande? Que na grande tribulação o bicho vai pegar de tal maneira caras que vão se você não vai converter, ter pra onde... Vai se converter. Claro, é porque Pela dor, não foi Pela dor. pela dor, porque eu vi, É o desespero. Foi pelo amor, foi pela dor. eu escutei isso, me falaram, eu não acreditei, dei as costas, fui deixado para trás. Aí só tem um caminho para ir. Ai, meu Deus. Até o ateu falei, meu Deus, na hora que eu aperto, né? Ele Não, até com arrebatamento, se não colar o discurso da abdução alienígena, eles vão ver, cara, a Bíblia se cumpriu, né? Total. Eu fiquei pra trás, mas a Bíblia cumpriu. E agora? E agora? Melhor eu colar com Deus aí, Interessante né? também, que eu gosto de pontuar isso, né, para quebrar paradigmas, a Bíblia descreve da onde veio essa galera. Sim. De todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, não fala que era o cristão, era o muçulmano, era o budista. Sim. Então, é o bom e o mal. Deus está vendo o coração. Ele vê o coração do bom samaritano, do publicano, que todo mundo odiava, né? Mateus era publicano. Sim, claro. Né? Então, A Ruth era moabita, né? então a Raabe está entre os Raabe heróis era- da fé. Está lá entre os heróis da fé, Sim. a prostituta. Era de... Então, a gente vê coisas Era assim. cananeia, né? De Jericó ali, né? Morava na... A gente fala hoje julgo desigual. José casou com uma egípcia, Sim. né? Então... Zé Fanate, seu nome bonito, né? Zé Fanate, Pané, um negócio assim, né? Acho que eles são Azenate. 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 Você vê que Manassés e Efraim não eram 100% judeus ali. Não, Eles sim, eram sim. Meio egípcio, meio... Exato. É. Né? Mas você vê, mesmo ele estando ali no berço do satanismo, né? Que é alto poder do Egito, transformavam cajado em serpente, né? Então, esse é um poder Janes grande, e né? Jambres ali, né? Então ele não se corrompeu. Ele manteve a fé, manteve a linha. Acho isso muito Eu bonito. até a falo história que de José foi o primeiro sobrevivencialista, né? Porque Deus falou, ó, virão 7 anos de prosperidade, 7 de escassez. Estoque alimentos. Aí ele estocou, né? Então, e o Faraó acreditou nele, quer dizer, ele falou com muita convicção, muita convicção. É assim, perdoou os irmãos, né? Mas é nosso dever perdoar. Mas a convivência é afinidade.
a escolha. Né? Ele não chamou os irmãos para morar no palácio. Lógico. Né? Fica no melhor da terra aí e tal. Isso. Terra de Gósen lá, né? Então, aí a Páscoa tem essa data importante. Eu vejo o detalhe. Né? 7. Né? Aí o que acontece? 31 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024, onde foi Páscoa, pelo calendário bíblico, que são 30 dias o mês, dá 150 dias. Tá. Exatamente pelo calendário bíblico, que é 30 dias o mês. Né? Dá exatamente 150 dias. Aí Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim também vai ser minha volta. Exato. Né? Ele dá algumas pistas ali, meio codificadas. Né? Aí você olha lá, Noé, ok, Deus avisou 7 dias antes, vai cair as águas, 7 dias antes. Avisou 7 dias antes, né? 2023 começaram a falar um monte de coisa, começaram a anunciar um monte de coisa acontecendo aí. Né? Aí que ocorre, e isso não dá para falar aqui. Então, e esses 150 dias corresponde ao quê? A arca ficou flutuando durante 150 dias, depois das chuvas, até atracar. Então, esse ato é de 150 dias, bate exatamente com a 31 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024. Entendi. Então, assim como Jesus ele fala que haverão angústias como nunca houve, né, tão pouco haverão de haver, eu creio, né, que o remanescente fiel vai receber uma unção, uma autoridade especial, recebeu, os merecedores na Páscoa. Né? Às vezes não senti nada, né, mas uma semente foi lançada. Ser merecedor, uma semente foi lançada. Porque Jesus ele fala dos trabalhadores da última hora. Verdade. Né? Então ele colocou outro código ali. Legal, sim. Então, assim, você tem a mesma unção de Paulo, de Elias, de Eliseu, a mesma autoridade de Moisés, a mesma paga, está no final dos tempos. Sim. Isso é muito interessante, na 11ª hora. É por aí que a gente está, né? Tem muita gente falando, você acha que a gente já está na tribulação? Eu falo, acho que a gente ainda está no princípio das dores. Porque eu acho que a tribulação, me corrija se eu estiver errado, ela precisa do acordo de paz para começar a tribulação. Ou não? Assim, vai começar a ter treta, né? Precisa ter o caos para alguém trazer a paz primeiro. Entendi. Então, eu creio que aí o Trump voltando, né, ele vai favorecer tudo isso, toda essa questão. Os 7 anos, você acha qual sinal que marca o início desse relógio do final dos tempos, dos 7 anos? Antes do acordo de paz? O Trump vai vir, ele consegue um acordo de paz. Mas aí começa? Eu acho que já estamos começando agora, pelo seguinte... No 31 de março? Os 7 anos da tribulação? Que é o que acontece? 31 de março, Páscoa, data importante, deu 150 dias, tá? Que eles fizeram o ritual lá, tá? Com a anuência de Deus, claro, eles não podem libertar o demônio preso no poço, né? Se Deus não permite. Só Deus que permite. A vontade permissiva de Deus. Permissiva de Deus, né? Porque há um propósito nisso. Então, claro, as lutas aumentaram. Você conversa com pessoas que procuram fazer o bem, né? E se tiver mais briga, mais ódio entre irmãos. É um paradoxo isso, né? Uma coisa que eu tenho percebido também, muita gente cansada, dificuldade de dormir. É isso aí. Você percebeu isso também? Sim. Eu tô desse grupo aí. Eu depois de dias que nunca tive dificuldade de dormir, cara. Cansaço. Sim, porque a nossa volta tem ondas, frequências, tem ressonâncias, né? Wi-Fi, que você não escuta, né? Sim. Em hertz, né? Você não escuta, frequência baixa. E causa exatamente isso. Entendi. Essa apatia. Você está querendo dizer que isso já é da internet, da eletricidade, ou algumas máquinas novas que estão sendo usadas? Esse assunto é espinhoso, né? É espinhoso. É a soma de 2 elementos. Entendi. Né? Precisa ter 2 elementos concatenados para dar esse baque. Entendi. Né? E eu medi isso. Conseguiu? Tem um aplicativo que você põe no celular. Né? Se você visitar, por exemplo, isso é tudo bem. Qualquer um que baixar o aplicativo lá vai ver, vai perceber. Vai lá em Curitiba, Museu do Olho. Né? Niemeyer, né? Sei. Então em projetou Brasília. Brasília foi inspirada na cidade de Aquetaton. Sim. Né? E então tá muita referência ao Egito, né? Centro geodésico do Brasil, muita coisa. Centro geodésico do Brasil, Palmas, cheio de ícones do Egito. Então tem muita coisa semelhante ali. Né? O próprio JK teve o mesmo período, levou o mesmo tempo de construção, 4 anos, e 17 anos depois morreu. Né? A mesma coisa aconteceu com a Aquetaton. Entendi. Né? E, então, uma coisa curiosa, era uma cidade Aquetaton. Ele fez foi um faraó, na verdade ele chamava Amenófis IV, e ele de repente teve
um estalo assim, pô, tão errado. Monoteísmo, né? Aí ele mudou o nome dele para Akhenaton, né? Glória ao disco solar. E ele foi numa região do Egito, que ele fez a cidade de Akhenaton, né? E ele não é conhecido historicamente pelas conquistas, pela riqueza, mas ele é conhecido pela generosidade. Entendi. Então ele permitia que todo o povo prestasse culto, né, ao Deus Atom, ao único Deus, ao único Criador. Mais ou menos como os persas, né? Zoroastro. Sim, Zoroastriano. Era também um tal Deus. Né? O grande sábio, a tradução, né? Então, às vezes muda o nome, quer dizer, Deus se apresenta para Moisés, Êxodo 3,14, né? Eu guardo que eu gosto de matemática, é o número pi. Né? Aí eu sou o Criador, eu sou eterno, eu sou todo-poderoso, né? Então, não está nominando, sabe? O verbo. Eu sou. Então, assim, Deus está vendo o coração, como eu estava falando para ele. Deus viu o coração do bom samaritano, né? Viu o coração da mulher adúltera, foi pego em flagrante. Sim. E as leis mosaicas davam chancela para ela ser apedrejada. E ele protegeu ela. O próprio rei Dario, né? Foi chamado de Messias, sem nem ser judeu. Então a gente vê muita coisa. Jesus, ele ensina a mensagem, é o amor. Dario não, Ciro, perdão. Rei Ciro que liberou o povo do exílio babilônico. Exato. Então você inclusive eles chamam Trump de novo Ciro. E fizeram até uma moeda de homenagem a ele. Aí tem na moeda tem o Trump e o rei Ciro atrás, como se ele fosse um Messias não judaico. Aí o que acontece? A Ramadã, né? Eles pegam um líder lá dessa linha do Estado Islâmico, isso é público também, você acha na internet. Ele avisou Israel, falou, já que vocês atacaram a gente no mês sagrado para nós, quando entrar Nissan, a gente vai atacar vocês também. Então te preparem, vai ser o dia do terror para vocês. Né? E uma coisa curiosa, né? A gente teve o eclipse. E no mesmo momento, mesma hora, né, que o eclipse foi, assim, aconteceu, né, independente do fuso. O eclipse total do Sol. Foi agora dia 8, né? Ontem. O que aconteceu? O acelerador de partículas lá da Suíça foi reativado. O quê? Depois de 2 anos. Foi religado. O quê? No mesmo dia? No mesmo dia, na mesma hora. E eles estão procurando entender a matéria escura. Cara. Exatamente. Sabe que tem um vídeo aí, coloca no ponto aí depois. Esse negócio de matéria escura é interessante. 85% da matéria do universo é feito de uma coisa que a gente não entende. Não consegue ver, não consegue ver. Medido, sabe que existe, mas não sabe o que é. É como se fosse o mundo espiritual todo que tá ali quietinho. A gente não sabe. Cara, isso é um absurdo. Conhece 4% do universo observável. E eles ainda falam, não, a ciência mostrou que Deus não existe. Eu falo, a ciência só conhece 4%. Às vezes ele tá nos outros 96%. Imagina. Será que não? Não? Você olha pro quadro, você sabe que alguém pintou aquele quadro. Você vê um prédio construído, alguém construiu esse prédio. É um código de programação, tem um programa. Aí você vê toda a criação, quem fez? Tudo aleatório. Não é aleatório, não. Você vê de uma planária, né? Não tem sentido isso. E quando eles falam que 85%... Você pegar a sequência Fibonacci, uma série de coisas. Não, 85% da matéria eles não conhecem direito. Aí fizeram um experimento agora esses dias, você viu que apareceu a partícula fantasma 4D? Não, o que é isso? Não viu, não? Não, qual que é o lance? Não, isso foi antes. É outra, a partícula de Deus, não é aquela partícula de Deus, né? Foi dia 30 e pouco, 30 de março. Eles ligaram um outro acelerador de partículas. Tem um no Japão também. É o maior de fusão nuclear do mundo. Sim. No Japão. Também foi ligado em 2023. O CERN, ele é o grandão, o maior. Sim. Tem um outro menor. Nesse menor, eles estavam fazendo os testes e as partículas estavam sumindo. E aí eles falaram, o que está jogando essas partículas para fora, tirando ela do roteiro? Eles falaram que é um fenômeno de ressonância, quando as dois ímãs ficam sintonizados, e isso como se tivesse aberto ali uma fenda, né? Fenda, e aí uma partícula vem de fora da terceira dimensão, da quarta dimensão, e desvia as outras. E eles botaram o apelido de partícula fantasma 4D. Porque só pelas equações, essa partícula só faz sentido quando você parte do princípio que tem 4 dimensões. Ela seria da quarta, influenciando a terceira. Isso às vésperas do eclipse e desse teste do CERN. E ligaram no mesmo horário. E a NASA também, né? Ligaram no mesmo horário. A NASA Então, assim, é uma coisa estranha. E você pode ver que esses grandes órgãos, FMI, Banco Mundial, tá tudo nos Estados Unidos e tá na Suíça. Suíça, né? São esses dois pontos, esses dois polos que criaram ali para controle, né? É verdade. Então, esses grandes grupos se reúnem
reúne também nesses o encontro locais. de Davos, né, do Fórum Econômico Mundial. Exato, tudo lá. Né? E o Klaus apareceu de repente mesmo, sabe? Era um professor universitário. Cara, mas dessa partícula eu não sabia, não. Partícula Tá fazendo fantasma muitos testes, 4D. Mó doideira isso. Por que ligaram? Agora, e na quero lembrar verdade- da Suíça, lembra a inauguração do túnel ferroviário? Aquela ali foi... 57 quilômetros, o maior túnel do mundo, levou 17 anos para ser construído e fizeram toda uma apologia ao demônio. Aquilo ali foi explícito. Né? Cara, a gente falou numa Você live lembra aqui. E gente importante você lá. tem sabe? tem Pessoas essa imagem ainda, influentes. lembra? Cara vestido Aquele do ritual. Gamo, assim, do Baphomet e tal. Sim, e fala... Na Suíça, no trem. E fazem um teatro, no nascimento do anticristo, né? Muita deboche. loucura. bizarro, velho. E tinha gente da filme de elite, terror, tinha viu? pessoas assim de alto escalão na O negócio sociedade. é feito às claras hoje em dia, né? hoje Olha lá, ó. Claro. explícito. Agora, para inaugurar, é isso aí. Olha isso, cara. Inaugurar um túnel. Bafomé, um túnel, e Mas os caras fazendo um os ritual caras aí fazem de um negócio pra boaço. comemorar Umas túnel. fantasias grotescas, né? Suíça, né? Suíça. Grotesco. Então, tá lá. E aí o que aconteceu? Que não divulgam direito. Isso é, você tem que pesquisar mais, você acha. Morreram muitos operários. Demorou 17 anos para construir esse túnel. Muitos operários morreram. Demorou 17 anos para Você lembra construir. que no Por quê? CERN... Precisa de o energia sangue, vital. né, que é a moeda, né? Exato. Derramar sangue no Você local. lembra que no CERN, lá no acelerador de partículas, tem uma estátua de Shiva? Sim, Tem. destruidor. E eles fizeram um ritual ali com roupões. Sim. É mesmo? Aí Shiva rolou uma é conhecido investigação. como o destruidor. Destruidor, né? O Shiva Nataraj. Aí fizeram tem as imagens. Como os que eles caras em procuram, volta. É tipo aquelas roupas de Ku Klux Klan, horríveis. Capuz, coisa assim. E aí o CERN começou uma investigação. Aí a conclusão foi: era uma brincadeira. Uma festa fantasia. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Né? Não fala mais nisso e cara, pronto. Tem coisas pelo amor de Deus, estranhas. né? Estranho aquilo, pô. sabe? Então, essa inauguração do túnel foi esquisita também. Você sempre fala muito do caso de operação psicológica. Sim, claro. Você sempre fala muito sobre o mundo, ele vai te preparando, ele vai soltando alguns testes. Né? Sim. Esse apagão na Europa aí, Aham. onde ninguém comia, ninguém bebia, ninguém tirava uma pipoca do supermercado, porque as pessoas não tinham dinheiro físico. Caiu o sistema, não Caiu tem todo o dinheiro sistema. físico. E as pessoas não tinham dinheiro físico, as pessoas não tinham o que fazer. E durou pouco. Mas você acha que foi uma operação psicológica? Tá preparando o mundo para alguma coisa? Então, a explicação até hoje que eu vi foi uma explicação meio exótica. Porque qual é a explicação? Condições meteorológicas adversas de temperatura e pressão fizeram os fios aquecerem e eles começaram a entrar numa ressonância, ou seja, vibrar sozinho. Eles vibraram tanto que eles soltaram. Os institutos meteorológicos da Espanha e Portugal ali, eles não confirmaram isso. Então, acho isso estranho. Outra coisa, simultaneamente caiu a eletricidade na Groenlândia também. Tem nada, outro lugar, não tem nada a ver. Então, eu achei isso estranho, mas não tenho prova nem evidência nenhuma que foi proposital. Agora, sendo proposital ou não, funciona como uma análise de cenário, né? Um teste. Assim como um cruzeiro, um cruzeiro que dá um apagão e de repente as pessoas têm que lutar pela sobrevivência, e você pensa até onde uma pessoa vai para conseguir comer. Será que ela é capaz de matar? Será que ela é capaz de jogar alguém lá de cima do cruzeiro para dar comida pro filho? Então, assim, ainda que seja uma coisa fortuita, vira um excelente estudo de caso, né? Então, uma coisa eu garanto, virou um estudo de caso maravilhoso para a galera entender como a população se comporta em grandes áreas, né? Que é Portugal e Espanha pegou um pouco da França, como é que eles se comportam num cenário como esse, né? O problema é que a coisa fica complexa só depois do terceiro dia, né? Terceiro dia que é o ponto da virada, que a comida já estragou, o cara vai querer sair de casa, mas o carro tá sem combustível, aí o posto não tem eletricidade, não consegue abastecer, e aí quando todo mundo sai invadindo a casa do vizinho procurando comida para dar pros filhos, né? Então, assim, é claro que você não, até onde eu vi, não chegou nesse ponto, né, e agora? O Ryan tava lá na Europa nesse Tava? dia. Ele falou alguma coisa? Falou que Como é que foi a experiência lá? A sorte é que ele tava num hotel, e no hotel tinha Tinha gerador. gerador, aí beleza. E no hotel tinha gerador. E no Só que hotel... geralmente, desculpa interromper, geralmente o gerador é diesel, e o diesel também não é eterno, né? Sim, se tem demorar muito tem prazo. tempo, ferrou, Tem um prazo. Mas continua aí Mas que não eu chegou, tô não chegou curioso. no terceiro dia, mas chegou no ponto D. Já tava estranho? Tava estranho, sabe por quê? Ah. Porque assim, o hotel era tipo aqui, Sim. e aqui tava mercado, tinha empresa, tinha escola, não sei o quê. Aham. As pessoas, elas saíram de casa, porque não tinha energia elétrica em casa, as pessoas saíam de casa, ficavam na rua, e aonde as pessoas estavam indo buscar
refúgio de alguma forma, onde tinha uma certa proteção se fosse chover, onde tinha internet, por exemplo, onde tinha água para a pessoa poder comprar, enfim, onde tinha lugar para a pessoa sentar, para não ficar deitada lá no asfalto, entendeu? As pessoas saíram de casa e foram todas para perto do hotel. E aí eles colocaram uma barricada lá, impedindo. Para você entrar, você tinha que mostrar o cartão, você tinha que fazer reconhecimento facial. Para quem era hóspede. Para quem era hóspede. E não permitir as outras pessoas. Só que as pessoas já estavam forçando. Já tava com... Opa. Não tava faltando água, não tava faltando comida, não tava faltando... Mas o cara queria preventivamente garantir, né? Sim. E o interessante é que, tipo assim, tinha hospital lá também. Imagina só se o hospital não tivesse o gerador. Sim. Imagina se esses locais são, assim, vitais para sobrevivência de alguém. Claro. Entendeu? Não, imagina você... Aí começa o caos, aí não tem o 190 ou 91. Você não consegue chamar nem a ambulância nem a polícia. A polícia não tem comunicação. Vira uma coisa assim de guerra de todos contra todos. Todos né? contra todos. Agora, se a gente pensa num blackout como esse, que foi um problema de linha de transmissão de energia, é uma coisa. Agora, quando é um pulso eletromagnético, frita tudo, meu irmão. Então não tem essa de ter gerador. Queima o gerador, também queima tudo. A não ser que o gerador tenha uma gaiola de Tesla em volta, que eu acho que não vai ter, né? Difícil ter. Aí o pessoal tem que ir pros bunkers, né? Aí já era. Ou então, ou na verdade, fazer o protocolo da relocação estratégica, que é você sai e vai para lugares afastados, bem afastados dos grandes centros urbanos, de preferência no alto, porque vai dificultar do cara ir subir uma montanha para te pegar a tua comida lá em cima. Um lugar mais fresco, né? Que tenha barreiras geográficas que impeçam a multidão de chegar ali. Então tem todo um estudo de relocação estratégica. Quem quiser se aventurar nisso, eu tenho curso disso lá na Arca, né? Que é o meu curso online. Porém, tem um livro, só que está em inglês, né? O livro, na Amazon, se você for comprar o livro físico, ele tá por R$1.500. É um absurdo. Mas eu já vi, se você importar, sei lá, por R$300. Mas no site do autor, que é o Joel Skousen, você tem o PDF por $15. Eu comprei o PDF. O nome do livro é Strategic Relocation, Relocação Estratégica. Só que ele vai concentrar mais nos Estados Unidos, né? O subtítulo é North American Guide to Safe Places. Mas se você vai para um lugar afastado e tudo mais, como é que ficam os idosos? Como é que ficam pessoas que precisam de alguém que leva até lá, cadeirante? Você precisa já ter isso preparado antes, né? Você tem que sempre estar com o carro cheio de gasolina, você tem que conhecer as estradas alternativas, porque as estradas principais provavelmente vão ficar engarrafadas, e você tem que saber para onde você vai já, e para onde você vai... Sem depender de GPS. Tem que ter total. É verdade. Tem que ter um mínimo de estrutura já. Você tem que ter ali uma comida guardada, você tem que ter remédios de uso recorrente, né? Vamos supor, você tem um idoso em casa que tem pressão alta. Você deixa remédios lá já. Você deixa antibióticos lá. Você deixa um corticoide lá. Então você já tem um lugar para onde ir. Aí o cara fala, isso é parada de rico, pô, eu sou trabalhador, não tenho isso. Pô, pelo amor de Deus, todo mundo no Brasil tem um parente que mora no interior, pô. É só tu deixar umas paradas na casa do teu tio lá, da tua avó, da tua tia, pô. Larga umas paradas lá. Preparar, né? Pô. O meu refúgio hoje é casa de parente no interior, meu irmão. Eu não tenho a minha casa escondida onde... Ainda não, né? Se Deus quiser, eu tô montando esse projeto, mas hoje eu não tenho ainda. Hoje é casa de parente. Sobrevivencialismo no nível de autossuficiência em tudo, né? Um sobrevivencialismo com outro enfoque, porque muitas vezes o sobrevivencialismo, ele parte do princípio do primitivismo. Você tem que se desligar de toda a tecnologia. Ele, às vezes, tem uma aversão à tecnologia. A relocação estratégica, ela capitaliza em cima da tecnologia. Você pode ter um Starlink, onde você vai estar, você pode ter ali uma estrutura de energia fotovoltaica com bateria off-grid. É uma mentalidade mais de capitalizar em cima da tecnologia do que você ter uma cabaninha no meio do mato. É uma cabaninha no meio do mato high-tech, preparadona. É um estudo maneiro pra caramba, cara. É muito legal. Eu sou aficionado por esse tipo de estudo. Bom, legal pra caramba. Então, pra quem viveu já esse cenário, imagina isso aqui replicado no Brasil, né? Então, São Paulo, grande São Paulo, 20 milhões de pessoas. Terceiro dia, meu irmão, é guerra civil total. A galera invadindo prédio, casa, supermercado, quebrando tudo pra pegar comida pro filho, pô. Zumbi. Aí tu entra naquela ideia os zumbis aí na rua, eles vão sobreviver como? Já tem, né, os zumbis, né? Mas você vê, até o direito, ele tem alguns casos, eu não sei se eu vou falar certo aqui, que eu não sou advogado, mas os casos de excludente de licitude, que são legítima defesa sua de terceiro, né? Tem o caso do estado de necessidade e tem o caso do estrito cumprimento do dever legal. Talvez tenha outros que eu não me lembro.
O que significa isso? Tem casos, cara, que aquele exemplo que todo professor de direito penal dá, que é o seguinte, pô, tu tá pendurado numa corda. Você é o primeiro lá de cima e tem mais uns 30 cabeças para baixo. Aí você tá olhando a corda tá arrebentando. Você vira para baixo e fala, pessoal, pô, foi muito bom conhecer vocês e tal. Aí tu puxa um canivete e corta a corda. E manda 30 pro buraco. Você matou 30 pessoas. Mas você tem um excludente da ilicitude que é o estado de necessidade. Era ou eu ou ele. Você tá num barco no meio do nada lá, à deriva. E só tem uma maçã. Tu, pô, matei o cara para comer a maçã. Então você vai pegar, artigo 121, né? Matar alguém é crime, vai ficar preso. Não, tem um excludente de ilicitude de estado de necessidade. É claro que isso tudo é teoria. Às vezes, na prática, você pega um promotor que vai te botar no cilindro assim mesmo. Mas a lei tem previsão para isso. E nesses cenários acontece isso. É a luta pelo alimento. Vira um negócio animalesco, né? Vira Mad Max, sei lá, esses filmes doidos aí. Então, assim, é possível que isso aconteça? Tem várias opções para isso acontecer. A Rússia fala que vai cortar os cabos de internet do mundo, né? O Dmitry Medvedev já falou isso. A NASA está falando que está tendo tempestade solar que pode fritar os circuitos elétricos e levar a gente de volta para a era da pedra lascada. Pode ser também, não sei. Uma bomba atômica sendo detonada, liberando um pulso eletromagnético na atmosfera. Tem várias situações que podem nos deixar sem eletricidade, sem internet. Então, num mundo como esse, com terrorista, cyberterrorista, terrorista tradicional, vale a pena você pelo menos pensar sobre isso, né? E talvez seja por isso que o Elon Musk está querendo ir para Marte ou que Mark Zuckerberg está gastando bilhões em bunkers, né? Porque eles estão sabendo que pode dar alguma zebra, né? E, obviamente, ao contrário de nós, os meros mortais, eles têm informações privilegiadas, né? Eles sabem as coisas antes. É por isso que eles são bilionários, né? Você acredita no inverno nuclear? Eu acho que é possível. Por que eu acho que é possível? Porque até a revista Economist falou sobre esse perigo para 2025. Alguns vulcões no planeta Terra, se eles entrarem em erupção, escurece a atmosfera. Aí gera um inverno não nuclear, mas é semelhante. A chance da gente ter uma guerra nuclear nunca teve tão alta, segundo o boletim de cientistas atômicos, né? Desde 1947 até hoje nunca teve tão provável uma guerra nuclear. Fora os planos para escurecer a atmosfera para evitar o aquecimento global. Que a Inglaterra voltou com essa conversa, a Universidade de Harvard está querendo. Bill Gates tentou fazer isso em 2022, mas teve um protesto porque eles falaram que poderia errar a mão e gerar uma nova era glacial. Agora tem um estudo de algumas universidades, eu me lembro exatamente qual acho que é a Universidade de Rutgers, que eles querem explodir bombas atômicas em reserva de calcário para liberar material sólido na atmosfera para escurecer o Sol e resolver o aquecimento global. George Soros tem um projeto para nos polos lançar elementos na atmosfera para tornar as nuvens mais claras, para refletir mais a luz do Sol, para evitar o aquecimento global. Então tem várias coisas que podem fazer até a disrupção das correntes do Atlântico, né? Famoso AMOC. Isso tudo pode gerar um resfriamento do planeta Terra. Elon Musk fala que é isso que vai acontecer. Ele fala que a gente está entrando numa mini era glacial. E o Trump também fala isso, que o nosso problema não é esquentar, não, é que vai esfriar. Então, esfriar de forma artificial, é claro, né? O que ele tá querendo dizer. Não, pode ser natural também, né? Com a questão da inversão do polo magnético, né? Isso é claro que o Sérgio vai falar que pode durar 1000 anos, mas quando a gente pensa nos dryas recentes, né? São eventos geofísicos ali que trazem um resfriamento rápido, às vezes de tempos em tempos, de eras em eras, né? E tendo em vista isso, o frio vai matar muito mais que o calor. Então, com certeza, porque compromete a agricultura, né, e mata de fome também, né? Se a corrente do Atlântico for corrompida, tem um artigo acadêmico da Nature Communication, que é 2019, eles falam que isso pode começar a mostrar sinais já em 2025, e eles dizem que o Brasil, por exemplo, poderia ter 60% da sua agricultura comprometida. Você pensar que o Brasil, que é o celeiro do mundo, né, que é o único país que tem capacidade de garantir a segurança alimentar do planeta, se a gente só reduzir para 40% da nossa capacidade, o mundo vai passar fome. E o versículo-chave aqui para nós mergulharmos nesse tema hoje é a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. João diz o seguinte, 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Ou seja, aqui você vê o apóstolo João, o apóstolo que deitou no colo de Jesus, o apóstolo que foi chamado de o discípulo amado, aquele que ficou com Jesus até o final, ali no derradeiro momento da cruz. Ele está falando aqui sobre aquilo que no grego é anticristos. O que significa o anticristo? Aí que está a grande jogada da grande ferramenta do inimigo para tentar iludir a humanidade. Inclusive, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos, como Jesus nos falou, ok? É um poder de engano muito forte que nós precisamos ficar muito atentos para não sermos enganados, porque é um engano global, mas é um engano individual também, é um engano cotidiano, é algo que te engana no teu dia a dia e você precisa estar completamente atento a isso. Quer ver? Quando você vai pesquisar nos dicionários a palavra anticristos, Christos nós sabemos que é a versão grega para o ungido, aquele que foi revestido de poder, revestido de autoridade. Nós sabemos que no Antigo Testamento tinha alguns grupos que tinham esse revestimento de unção, né? Que eram os sacerdotes, os reis e alguns dos profetas. Então, Jesus ele reúne no seu ministério os dois chamados de rei e sacerdote, por isso que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Os sacerdotes levitas são apenas sacerdotes em si, mas o sacerdócio de Melquisedeque era rei e sacerdote. Essa que é a grande diferença, ok? Então, pessoal, a questão aqui é que Christos é ungido, vem da palavra hebraica Mashiach, que é ungido também, de mash, né, que é esmagar ali o tutano do osso, né, pegar o tutano do osso, que é aquele líquido ali gorduroso, né, amanteigado. Mas o que seria a palavra anticristos? A palavra anticristo no grego, geralmente, nós traduzimos como o adversário de Cristo, semelhante ao significado da palavra hebraica Satan. Ha-Satan significa o oponente, o adversário, o inimigo. Mas quando nós pesquisamos aqui nos dicionários gregos, nós vamos ver que o prefixo anti é uma partícula primária, tá certo? Partícula primária, que pode significar ali, pode funcionar como uma preposição significando contra, completamente contra, mas também pode significar, preste muita atenção, antes ou em vez de ou em lugar de. Olha só, anticristo pode ser então contra Cristo ou antes de Cristo, em vez de Cristo, no lugar de Cristo. Aqui a gente muda completamente a nossa visão sobre o que é esse anticristo, qual a proposta, como é que ele vem, como é que ele vai enganar, como é que vai ser a sua estratégia. Por quê? Porque nós vemos ali o seguinte, nós vemos que, ao contrário da visão comum de que o anticristo é um oponente de Cristo, é um contrário a Cristo, nós podemos aqui interpretar, a partir dessa preposição grega, o anticristo como um substituto de Cristo, aquele que quer ficar no lugar de Cristo. Então, em vez de você imaginar o anticristo como um oponente ou tudo o oposto de Jesus, você tem que, para entender isso, imaginar o anticristo como um substituto. E para ser um substituto, ele tem que ser muito parecido com o original, não é verdade? Você imagina assim uma nota de R$100 ali que não é verdadeira. A nota que não é verdadeira, ela só vai conseguir enganar, ela só vai conseguir substituir se ela for muito parecida com o original. Ela precisa ter o mesmo tamanho, uma mesma cor, uma mesma textura, o mesmo desenho, o mesmo visual, uma mesma estética. Só vai enganar se for muito parecido com o original e só vai substituir se for muito parecido com o original. Da mesma forma acontece aqui, o anticristo olhado não como oponente, como o inverso de Cristo, mas como substituto de Cristo, você abre os olhos para uma outra possibilidade. Você, em vez de esperar um anticristo malvado, arrogante, feio, monstruoso, você vai imaginar um cara bonzinho, um cara correto, uma pessoa distinta, uma pessoa com classe, uma pessoa educada, uma pessoa, inclusive, talvez que tem uma aparência de ser santo, de ter uma presença de Deus, uma pessoa que pregue bem, uma pessoa que fale bem, uma pessoa que, inclusive, possa até manifestar sinais e prodígios. Mas sinais e prodígios, conforme o apóstolo Paulo fala, sinais e prodígios de
mentira. E aí que entra o dom de discernimento do Espírito, aí que tá a grande jogada, tá? Então, pessoal, muda completamente a nossa visão, como a Antônia tá falando aí, tem que parecer bom, exatamente. Não apenas parecer bom, porque Jesus não era apenas alguém bom, Jesus era um cara muito diferente. E o povo conseguiu identificar com adjetivos e com palavras que o diferenciavam o que Jesus tinha de diferente. Você vê no Novo Testamento o povo olhando Jesus pregando e eles fazem uma pergunta. E essa pergunta é muito elucidativa. Quem é este, pergunta o povo, que não prega como os fariseus, mas prega com autoridade e poder? Olha só, o que distinguia Jesus dos outros pregadores era autoridade e era poder. Isso era um diferencial. O anticristo, no sentido de substituto de Cristo, ele só vai conseguir substituir verdadeiramente se ele tiver esses dois diferenciais. O diferencial da autoridade e o diferencial do poder. Aí você pode perguntar, mas Daniel, o que é essa autoridade e o que é esse poder? Qual é a diferença entre autoridade e poder? Qual é a distinção entre autoridade e poder? O que diferencia uma coisa da outra? Então, pessoal, qual é a diferença de autoridade e poder? É muito simples. Vamos imaginar aqui um guarda de trânsito, tá? Um guarda de trânsito. Um guarda de trânsito, ele tem autoridade para mandar um caminhão parar? Ele tem autoridade para mandar um caminhão parar. Agora, ele tem força física para segurar um caminhão? Ele não tem. Ele tem a autoridade legalmente a ele investida pela legislação, né, pelo ordenamento jurídico do local. Então ele tem um poder ali, uma autoridade para mandar o caminhão parar. Mas ele consegue, por si só, fazer o caminhão parar? É claro que eles podem, né, esvaziar o pneu, botar uma carreta na frente e tal. Ele tem autoridade, porque a ele foi investida, mas ele não tem esse poder físico de segurar o caminhão. Jesus, ele tinha a autoridade, você via nele uma palavra de autoridade, alguém que é revestido de uma autoridade, e Jesus tinha também o poder, porque aquilo que ele falava com a sua boca se revertia em consequências práticas. Ele mandava o coxo levantar, o coxo levantava, ele ordenava a restituição da vista ao cego, o cego voltava a ver, ele ordenava ali que aquele que estava até já no óbito voltasse à vida, e ele voltava. Ou seja, se o anticristo é um perfeito substituto de Cristo, não totalmente perfeito, né? Aparentemente perfeito, usando as estratégias sagazes do inimigo, uma vez que a Bíblia nos ensina: não vos admireis, porque o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Ou seja, o anticristo, para substituir o Cristo e conseguir enganar a muitos, como a Bíblia diz, ele tem que ter, não apenas tem que ser um homem bom, um homem que prega, porque Jesus não era apenas um cara bom e que pregava. Jesus pregava diferente dos outros, porque pregava com autoridade e com poder. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz que o filho da perdição, que é o anticristo, o filho da iniquidade, ele viria manifestando sinais e prodígios de mentira, ou seja, ele manifestaria operações miraculosas. Você sabe, você que leu o livro do Apocalipse, você vê que a estátua ali que tem a imagem da besta, ela começa a falar, ela começa a gesticular, a interagir, ou seja, são coisas mirabolantes que acontecem, são coisas estranhas, que as pessoas vão ficar ali no primeiro momento iludidas, vão pensar: nossa, esse cara é preparado, esse cara é revestido, ele tem um poder de Deus ali, né? E é por isso que eles vão enganar a muitos. Porque muitos estão esperando o contrário de Cristo, o oposto de Cristo. Se Cristo era manso e humilde, eles estão esperando um cara irritado e vaidoso e arrogante, né? Se Cristo era uma pessoa simples, eles estão esperando um cara muito complexo, né? Cheio de firulas e tal. Se Cristo era uma pessoa que tinha amor, eles estão esperando um cara sem amor. Agora,
Quem espera isso vai se confundir com a história, porque o anticristo, ele é um substituto de Cristo também. Ele quer ocupar o lugar de Cristo. Ele quer ser o salvo. O que Cristo fez? Cristo salvou a salvação. O anticristo, ele quer ser um novo salvador. Ele quer ser um novo ali que deu livramento para as pessoas. E é por isso que ele vai ganhar muito crédito internacional quando ele ajudar a resolver um grande problema internacional. E a gente pensa, qual problema será esse? Eu não sei, mas eu digo para vocês, depois de 2020, nós estamos vendo um monte de problemas de magnitude global. Pode ser que o anticristo se encaixe em algum cenário, em algum momento, trazendo soluções, trazendo paz, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo ali restauração, trazendo grandes acordos entre as nações, resolvendo situações assim de problemas de abrangência mundial. E é claro que para fazer isso ele vai usar instituições globais. Há muitas instituições globais. Você tem instituições como a Organização Internacional do Comércio, a Organização Mundial do Comércio, né? Você tem o Fórum Econômico Mundial, né? Todos esses que têm internacional e mundial no nome, a Organização das Nações Unidas, né? A Organização Internacional do Trabalho. Você tem várias organizações que são mundiais, que são globais. Tudo isso a gente tem que ficar de olho nesse que virá como salvador, como substituto, não apenas um cara, um político assim, carismático, mas também um pregador. Muita gente agora está questionando o Trump por atitudes muito loucas, né? Muita gente diz que é o xadrez 4D e muita gente diz que, na verdade, perdeu a mão. Tem gente até diz que ele é o soldado, o espião russo, né? Krasnov lá. Como se fosse o Manchurian Candidate. Uma coisa assim. Conta aí um pouco do Trump, né, essas suas opiniões e tal, depois vamos falar sobre isso, que é bem interessante. Então, tem uma jornalista eu acho que ela é diretora da Newsweek, que é a Batia Ungar, esqueci o nome dela, ela é judia, né, então ela tem um nome judaico bem diferente. Acho que é Batia Ungar, ela foi no Bill Maher recentemente, Bill Maher é judeu também, né? Sim. E ela falou, eu sou uma liberal, que é uma esquerdista. Eu sou MAGA left. Eu sou esquerda maga. Aí o Bill Maher falou, não existe esquerda maga. Aí ela passa uns 20 minutos mostrando que Trump tá cumprindo todo o script progressista. Aí eu falei, caraca, mas realmente ele tá fazendo isso. Então, assim, foi uma aula que ela deu. Se vocês quiserem, é só botar lá, Batia, Bill Maher, Trump. Você vai ver a ideia. Porque quando ela fala das tarifas, por exemplo, ela vai dizer o seguinte, nós transferimos as nossas fábricas para a Ásia. Tiramos vários empregos, né? Detroit foi para o espaço, o trabalhador foi para o espaço. Então, quando ele faz uma defesa do trabalhador americano, né, arriscando com essa questão das tarifas ter inicialmente uma inflação, mas eu tenho a crença que a inflação em tarifa é deflacionária. Né? Eu creio que parece que a mídia botou isso, mas lógico que não é. É deflacionário. Mas assim, em tese, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando em defesa do trabalhador. E a pauta da defesa do trabalhador, do cidadão comum ali da fábrica, é uma pauta tradicionalmente de esquerda, né? Então, assim, ele vai mais populista. Então, ele vai trazendo uma série de questões que você vai vendo. Ela montou um cenário, ela falou, eu sou de esquerda e sou pró-Trump. Eu sou uma left maga. Então, assim, ela explicou muito bem esse detalhe, mas, para além disso, a gente vê, só a gente lembrar, Trump saiu da Organização Mundial da Saúde. Não, ele tirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde já na primeira gestão, mas ele transferiu a grana que ia para a Organização Mundial da Saúde para o Gavi. Gavi é uma empresa, né, um conglomerado de pesquisa biotecnológica que fabrica vacinas e tal, e é gerenciado pelo Bill Gates. Então ele sempre foi, assim, meio... se apresentou como inimigo do Bill Gates, mas mandava dinheiro pro Bill Gates. Joga nos 2 times. Nos 10 times, né? O Soros é o meu arqui-inimigo, né? Só que aí ele contrata o Scott Bessent, sempre foi o braço direito do Soros, né? E eu falei, o Scott Bessent ajudou o Soros a quebrar a libra esterlina, né, o Banco da Inglaterra. Depois quebrou o Japão, quebrou a Tailândia, quebrou os tigres asiáticos. Agora ele vai quebrar o mundo, né? Quando eu trabalhei no Citi, no ano 2000, 2001, eu estava no Citi Nova York. Sim. Um dos meus principais clientes era um fundo que geria 20% da carteira do Soros. Entendi. Eles tinham um mandato do fundo Quantum, que era o fundo deles. Sim. E a principal operação que eles fizeram ali naquela época era comprar dólar, vender real. Sim. O Soros vendeu real desde o 2 até o 4. Uhum.
E depois, quando ganhou o Lula, ele virou a mão e comprou o real de volta. O Soros ganhou dos dois lados. Aquele Stanley Druckenmiller também administrava, né, a fortuna. Trabalhavam juntos, né? Então, aí você vê... E eu era o que executava pra eles. Entendi. Fazia ali na mão na massa. Eu executava as vendas de real, compra de dólar pro fundo. Não era o fundo do Soros, era um fundo que, quando operava, ele falava, tanto dessa operação é pro fundo quanto. Já direcionava a boleta pro fundo quanto. Entendi. Rateio, Então, aí o Donald Trump, aí a galera fala, vacina. Pô, foi ele que fez o projeto Warp Speed. Foi ele que mandou bilhões para essas empresas fazerem a vacina. Depois ele fala contra, né? Foi ele que colocou Anthony Fauci no comitê emergencial da pandemia, né? Os caras, mas o Anthony Fauci já era do NIH, né? O Instituto Nacional de Saúde, já há décadas. Sim, mas ele montou um comitê e botou o Fauci. E as pessoas já falavam mal do Fauci há muito tempo, né? Desde a época da AIDS, né? Porque tem até filme criticando ele na época da AIDS. Então, assim, o cara fala contra a vacina, mas foi ele que fez o Warp Speed. Ele fala contra Big Money, Wall Street, mas ele é um cara, pô... Tanto que hoje tá o Howard Lutnick da Cantor, tá lá, né? Fitzgerald, toda essa galera sempre andou com ele. Ele, inclusive, foi resgatado no final dos anos 80, quando os cassinos dele de Atlantic City quebraram, foram os Rockefeller que resgataram ele, né? Então, assim, fica um negócio meio contraditório. A Melania Trump, na autobiografia dela, fala que é a favor do aborto. Que não é uma pauta que, teoricamente, o conservador defende. E ela se diz bem católica, hoje, reza e tal, né? Entendeu? Uhum. Então, são várias coisas que você vai vendo. Aí, por exemplo, voltando à questão da vacina. Primeira coisa que o presidente Donald Trump apresentou dia 21 de janeiro agora desse ano foi o projeto Stargate. O projeto Stargate é $500 bilhão entre 25 e 29 para fazer com que os Estados Unidos sejam o país vencedor da corrida pela inteligência artificial. Aí ele traz o Larry Ellison, que quem não sabe, Larry Ellison é o chefe lá da Oracle. A Oracle sai de dentro da CIA, era o Project Oracle da CIA, eles chamam Larry Ellison. A CIA foi durante muitos anos o único cliente da Oracle, depois que ela abriu. Então, assim, ele tá trazendo um cara que é CIA total. Aí ele traz o Sam Altman, que é o CEO lá da OpenAI, que faz o ChatGPT, que é um cara que a irmã falou que ele molestava ela. Sim. E é um cara que um funcionário sai da empresa, né? O Sushir Balaji, que era um descendente de indiano, começa a falar que a empresa estava atropelando o direito autoral para fazer o machine learning, para fazer a máquina aprender. Na semana seguinte, o cara apareceu morto dentro do apartamento, entendeu? Então, esse cara tem histórias muito estranhas, mas beleza. E aí traz o cara do... como é que é o nome do Masayoshi Ono? Como é que é o nome do banco? É SoftBank, né? SoftBank. Então traz esses três e monta um projeto de inteligência artificial. Aí ele vira pro Larry Ellison e fala, aí ó, explica pro pessoal que tipo de coisa a gente consegue resolver com essa tecnologia que a gente vai desenvolver. Ele fala, nós vamos criar tecnologia de RNA mensageiro para curar o câncer. Só que a galera que apoia o Trump não gosta desse negócio de RNA mensageiro. Então ele fala contra a vacina de RNA mensageiro, ao mesmo tempo patrocina de novo, primeiro patrocinou o Warp Speed. Sim. E agora está patrocinando o Stargate, de novo com a RNA mensageiro. Então, são várias contradições, né? Aí agora você vê esse negócio de tarifa, eu creio que vai levar o mundo para um cenário crise de 29 e vai desembocar no que desembocou a crise de 29, numa guerra mundial, né? Eu acho que é esse cenário para o qual a gente está caminhando. Eu só me pergunto se nesse cenário de guerra mundial, você vê a China como player dessa guerra mundial. Eu vejo muito mais a Rússia como a China. Então, aí que dentro desse jogo de xadrez, para mim, Putin e Trump são aliados, super amigos, mas não pode dizer explicitamente que pega mal. Então, eu acho que ele já tá tirando a Rússia da jogada. É como se a Rússia, com Trump no poder... É que a Rússia, a Bíblia menciona expressamente a Rússia no conflito de Gog e Magog. Gog e Magog, sim. Então, eu não vejo nenhum país ali naquela passagem de Ezequiel que tenha correlação com a China. Não, eu acho que Tem Gog e Magog, tem a Turquia, tem o Irã, tem todos os países, tem a Alemanha, que é aliada da Rússia agora, né? Dependente da Rússia por conta da energia. Eu acho que nesse cenário, pela Bíblia... tentando caber onde é que tá a China nesse cenário das 10 nações se levantando contra Israel. Eu acho que você vai ter um cenário irracional hoje, que é Estados Unidos se levantando contra Israel também. Caraca. A China e Rússia, todo mundo contra Israel.
Entendeu? Você acha que vai ser todo mundo contra Eu acho que vai, cara. Pelo que a gente vê na Bíblia, Israel vai ficar sozinho, não vai ter ninguém pra ajudar. Ó, 900 pessoas aqui no Pra canal mim, do Roxo. pra mim, o problema do apoio. aqui também. O apoio, 1.700. o problema do Não. apoio dos Estados Unidos a Israel, aqui, Já deu uma o apoio, força o apoio, ele pode até existir, pode até ter vontade de ter apoio. Só que se os Estados Unidos estiver quebrado, não é que ele vai manter aquela força Tem militar, como, não né? mantém a força militar. É. Então, existe apoio dos Estados Unidos para Israel por conta do povo cristão. É. Estados Unidos tem a maior comunidade de apoio a Israel do mundo, chama-se CUFI, Christians United for Israel. São 4,5 milhões de pessoas filiadas. As igrejas protestantes são todas filiadas Sim. do CUFI. E eles mandam mais dinheiro para Israel do que os próprios judeus. Caramba. Eles são muitos. Agora. Só que o ponto é o seguinte, se você tiver uma crise econômica, uma depressão nos Estados Unidos, acabou o orçamento militar. E eu não vejo nem os Estados Unidos com esse grande papel numa guerra. Porque os Estados Unidos precisa, o orçamento militar americano forte, depende de endividamento, né, para ele pagar suas contas. E os Estados Unidos não é mais uma nação manufatureira. O que ele pôde fazer na Segunda Guerra, por que os Estados Unidos foi crucial na vitória sobre Fazer a arma, né? Porque ele tinha a maior parque repentina. industrial, ele podia produzir e manter a guerra indeterminadamente. A guerra era na Europa. Nada, não tinha bombardeio em cima das fábricas americanas. Então, para ganhar aquela guerra, era questão Só de Pearl tempo. Harbor, né? Daí já é ilha, né? É ilha. Mas a grande motor da máquina de guerra era do continente americano. Aí a vitória era inevitável para os Estados Unidos e para os aliados, porque os Estados Unidos podia produzir arma indefinidamente e tinha mão de obra à vontade. Enquanto Virou isso, global, né? Vendendo pra todo os mundo. aviões estavam bombardeando, o parque industrial alemão acabou. Não dava para manter a máquina de guerra. O alemão ia acabar desde que ele não chegasse numa bomba atômica, e não chegaram, os Estados Unidos pegou os cientistas deles e levou para lá. Optaram. Então, assim, eles não chegando numa arma atômica, é só questão de tempo, vamos bombardear. Econômico, né? Chega uma hora econômico. Bombardeia, arrasa com a capacidade dele produzir armas, depois bota depois desce com uma frota lá em Normandia, invade e acabou a guerra. Sim. Então, hoje, os Estados Unidos não está mais nessa posição. Tudo que os Estados Unidos produz hoje é produzido fora. Os componentes para fazer avião, para Lockheed Martin, para Grumman, entendeu? É tudo de fora. Isso é um grande risco hoje. Entendeu? Então esse cenário, se os Estados Unidos ficar sem dinheiro, não tiver os componentes, não produz a máquina de guerra. E quem gosta de conflito é banco, né? Porque aí já financia os dois lados, né? A Rússia é diferente. A Rússia é diferente, porque a Rússia tem petróleo, gás. Toda a energia que ela precisa, tem gás, tem petróleo, e tem, agora com a Ucrânia, tem comida. O chinês não tem. Fertilizante. E tá aprendendo a fazer drone, né? Tem um problema para o chinês. O drone é muito Tem um novo. problema para a China. É um assunto que não chegou ainda. Tem um problema para a China. A China é um país que, geograficamente, ele é meio que cercado por montanhas. Não é fácil você... Desértico, né? É deserto. Tem a Mongólia para cima, tem o Himalaia. Tem cerco naval, né? Se você fizer um cerco naval, um bloqueio naval, você mata o chinês de fome. O russo não morre de fome. Por isso que eu vejo como adversário, uma guerra, o russo é mas difícil você vencer numa guerra. Sim. Porque se você cerca a Rússia, ele sobrevive. Ele tem a energia que ele precisa, meio, né? ele tem a comida na Ucrânia lá, que ele é o maior exportador de alimentos da Europa, é a Ucrânia. Então, assim, ele tem grãos, tem energia, tem não sei o quê, você pode cercar, você pode botar 20 porta-aviões, ele vive. A China não, se você botar 20 porta-aviões ali no mar da China, você morre de fome. Sufoca, né? Imagina 1,5 bilhão de pessoas reclamando que tá sem comida. Porque não dá pra fazer uma guerra. Não dá pra fazer uma guerra. Imagina. Você não consegue sobreviver a uma guerra. Só você fazer um bloqueio por tempo suficiente, você mata eles. Uma justificativa de por que o Trump estaria apoiando tanto o Putin e falando mal da Ucrânia e fazendo fake news mesmo, assim, claramente, né, quem acompanha ali o conflito, é o medo da união da China com a Rússia. Porque aí quando juntam esses dois, eles ficam meio não dá pra... Preocupante. Eu olho pro futuro, eu não vejo a China como um player mundial em relação à guerra. Eu acho que eles, por eles terem essa vulnerabilidade, eles estão lá tentando terras no mundo inteiro e tal, mas eles têm o problema de logística, né? Ele pode produzir onde ele quiser. Se ele não puder transportar, e tiver bloqueio no mar, ele vai morrer de fome. Ele pode pegar a comida daqui, da África, não sei o quê, mas para levar lá para eles. Vai transportar como? A navio. Se você faz um bloqueio naval, ele não chega com os navios. O globalismo ajuda, né? A China, né? Por isso que eu não vejo, por exemplo, na Bíblia, nenhuma menção à China no fim dos tempos.
Essa ideia do globalismo que você falou é interessante, que no livro Política, Ideologia e Conspirações, eles mostram como é que o grande capital internacional financiou não só a Revolução Russa de 1917, mas a Revolução Chinesa também. Sim. E, na verdade, eu creio que a China é um laboratório de teste para novos projetos de sociedade, né? Sim. O Ocidente financiou lá um test drive de uma sociedade totalmente controlada, né? O Ocidente que fez digitalizada. a China, o Ocidente que mandou todos os meios de produção para lá. Sim. Aí, o que eu tô sentindo agora? Que eles viram, cara, se eles conseguirem impor crédito social, digitalização da moeda, yuan digital, tudo em cima de 1,5 bilhão de pessoas na China, deu certo. Vamos trazer isso pro Ocidente agora. Está acostumada também a receber a ordem, né? Eles têm essa característica o japonês da coletividade, também, né? né? Sim, o japonês, se né? você for analisar também, exemplo, isso daí eles estão há algumas décadas, né? Então, algumas gerações. Ele falou, então deu certo, porque a geração que tá chegando agora não reclama deu mais. Certo. Imagina, agora vamos trazer pro Ocidente. Entendeu? Eles testam as coisas lá, até os vírus, né? Aí trazem pro Ocidente. Bate o morcego no liquidificador. Mas continua contando como é que a gente chega no Trump podendo ser o anticristo. Ah, tá. Então, assim, eu vou por uma linha mais direta. Perfeito. Tem duas coisas na leitura da Bíblia que o anticristo precisa fazer para ele ser o anticristo. Por exemplo, mamífero, para ser mamífero, tem que ter glândula mamária, né? O anticristo, para ser anticristo, tem que ter o quê? Ele tem que estabelecer um acordo de paz em Israel e ele tem que ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém. O Trump quer fazer essas duas coisas já desde os anos 80. Eu tenho só uma visão sobre isso, que assim, o livro do Apocalipse, ele narra certas ações que o anticristo vai passar na vida dele. Ele vai ser ferido de morte, ele vai provavelmente fingir que morreu, fingir que ressuscitou. Isso. Porque, na verdade, morrer e ressuscitar só Cristo mesmo. Ou então tomar um tiro na orelha, né? Não, mas tiro na orelha não finge que morreu. Tiro na orelha não. Vai ser uma ferida de morte, fala o Apocalipse. Ele vai ser ferido de morte e que depois ele vai aparecer vivo. Talvez um sósia, né? Botem um sósia. Sósia, não sei. E, na verdade, vai ser uma mentira, porque ferido de morte, morreu e ressuscitou, e o anticristo ele vai estar lá para enganar, para se passar pelo Messias. Isso. Para se passar pelo Messias, ele tem que cumprir as profecias, em parte, ou mentir, né? Ou enganar que está cumprindo. Então tem que ser descendente de Davi, tem que ser... O Trump não é descendente de Davi. E o judeu tem um movimento ortodoxo, que está defendendo a tese aí, utilizando DNA, falando que ele é descendente. E o judeu ortodoxo, principalmente, ele não vai aceitar ninguém sentar no templo, sentar no trono e se proclamar o Messias. Eu não vejo eles aceitando qualquer um. Vai ser alguém que vai sentar lá e eles vão aceitar. Tipo, é mesmo, Messias. Eu acho que é possível. Por isso que eu acho difícil ser o Trump. Vai ser alguém que... Provavelmente vai ser alguém judeu. Senão, como é que vai ser Messias se não é judeu? Eles já criaram uma solução para esse problema, sabe qual que é? É chamar o Trump de Ciro. Porque Ciro foi chamado de Messias no Antigo Testamento, quando ele liberou o povo do cativeiro babilônico. E então, eles já estão falando dos acordos que o Trump vai fazer agora, em vez dos acordos de Abraão, que foram os primeiros que o Jared Kushner ajudou, agora os acordos de Ciro. Então já existem moedas comemorativas em Israel mostrando Trump e Ciro junto, Trump o novo Ciro. Quando ele transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, alguns rabinos começaram a chamar ele de Mashiach, de Messias. Tem essa tese mesmo que poderia não ser, mas salvaria o povo judeu. Assim como Ciro sendo persa, né? Não sendo iraniano, não sendo judeu. Então seria nesse contexto, ele se encaixaria como um Ciro. Apesar de que existem alguns estudos já dizendo que, pela análise genética, ele tem descendência judaica e dizem que em 2016 ele se converteu secretamente ao judaísmo. Então, assim, eu acho que vão usar uma propaganda pesada. Vai colar? Não sei. Eu acho que é difícil. Mas já cola muito. Porque a pessoa, ele vai ter que passar, vai ter que tem que cumprir isso tudo, vai ter que cumprir. Porque eles estudam lá, eu tive lá recentemente, eles estudam as profecias no detalhe, para reconstruir o templo, é tudo no detalhe. Sim. Fui no museu do templo. Tem a Parra do Mar, né? Que é tudo no detalhe, é no milímetro. É no milímetro. Eles pegam as medidas e tá tudo replicado. Eles não aceitam divergência em relação ao que está escrito na Torá. Então, ali, para todo mundo aceitar, e a Bíblia, o Apocalipse fala que todos vão aceitar, vai enganar todo mundo, menos aqueles 144 mil perseguidos que vão estar lá avisando as pessoas, não é uma farsa, não sei o quê. Entendeu? Vai enganar todo mundo. E até a novilha vermelha já tá pronta? Então, é isso que eu falei, né? No hebraico, a Parra do Mar é vermelho, né? Então ele já tá pronta lá, né? Que eles conseguiram fazer no Texas, né? Através de engenharia genética. Tem 4 ou 3, se eu não estou enganado. Porque, segundo o livro de Levítico, para você consagrar o templo, você tem que sacrificar
uma novilha vermelha, ela tem que ser totalmente queimada, né? E as cinzas delas têm que ser lançadas sobre os utensílios do templo. Então, sem isso não tem. Não tem uma reconsagração do templo, né? E tem a linhagem também, né, Daniel? A linhagem já tá feita, né? A linhagem de quem? A linhagem dos sacerdotes. Dos sacerdotes, sim, porque os Kohanim, né, que são os sacerdotes, eles foram uma das poucas tribos que eles conseguiram preservar um pouco melhor a linhagem, né? Porque quando os assírios invadiram o norte de Israel, eles embaralharam toda a genealogia, né? Porque eles estupraram as mulheres, né? Então, aí cria o samaritano, né? O samaritano é um povo mestiço, né? Entre assírio e libaneses e judeus, né? Então, sobrou pouco. Mas hoje os Mormons, eles têm toda essa questão da genealogia, né? E agora a empresa que acabou de falir, a 23andMe, que era da irmã acho que é Wozniak, que era a CEO do Google, né? Que faleceu agora, CEO do YouTube, faleceu de câncer recentemente. A irmã dessa mulher, ela criou a maior empresa de teste genético do planeta, né? Então eles já monitoraram bem. Chato foi que a China roubou muitos desses dados, né? Houve um hack que vazou milhões de dados genéticos e estão dizendo que a China acessou esses dados para poder montar armas específicas para cada DNA. Ou para um DNA do indivíduo ou para o DNA de um grupo, né? Você criar uma arma específica para matar um vírus, por exemplo, específico para matar só um grupo, né? Então, tem muita coisa que aponta para esse cenário de final dos tempos, né? Quando a gente fala desses drones, uma coisa que eu vejo praticamente não ser falada é a Anduril Technologies, né? Que é a empresa do Palmer Luckey. Palmer Luckey é mais um pupilo do Peter Thiel, né? Peter Thiel é judeu também. É um dos E é tudo nome de coisa do Senhor dos Anéis, né? Porque Anduril é a espada, né? Como é que é? Palantir. Palantir. É a bola do Saruman. Então, você vê que o Peter Thiel tá fazendo agora junto com esses caras. Eles estão associando a inteligência artificial a armas autônomas, né? Com inteligência artificial local. Então, Palmer Luckey, apesar de não ser judeu, mas ser pró-Israel 100%, explicitamente ele fala, eles estão criando tecnologias para ajudar Israel ali no conflito com os inimigos. E isso é o futuro da guerra, segundo o Elon Musk, que deu uma palestra agora lá na West Point, nos Estados Unidos. Ele falou, a próxima guerra é com drone, quem tiver o melhor drone vai vencer, porque drone não erra. Sim. Então, não é mais gente... Ele falou, vai ser muito arriscado você botar uma pessoa nessa guerra, porque a chance de eliminação é 100%. Hoje, 75% dos russos que tem 200 ou 300, quer dizer, fatalidade ou eliminação do conflito, né? Quer dizer, não pode voltar mais. 75% são feridos por causa de drones. Então, parece que a Ucrânia é um test drive para isso. Eles estão dominando a tecnologia. A primeira coisa que a Rússia fez quando invadiu a Ucrânia foi derrubar as comunicações. Então, os drones só funcionam e só tem comunicação por causa do Starlink. Então, o Elon Musk está financiando aquilo ali. Vou falar 3 temas aqui sobre o apocalipse que tem a ver com o Crash. Por isso que eu acho que conversa bem essas coisas. Tudo a ver. O primeiro deles é que é muito interessante que algumas armas foram testadas, né, nos últimos meses, tanto a Ucrânia, Israel e tal, que é você colocar no celular do seu inimigo que ele vai comprar, né, uma coisa que explode, né? Você viu que tiveram que Israel fez com pagers e tal, né? E aí, como assim, o que o inimigo ofereceu para Eva lá no paraíso foi uma maçã, né? Então, né, e é uma espécie de uma marca da besta, né? Por que não, né? A Apple, né? Entendi. Por que não a Apple ser uma marca, né? E os celulares, todos os iPhones do mundo terem ali. Porque, na verdade, é o explosivo. Eu não uso iPhone, então. O explosivo ali, na verdade, é uma tinta, né? Uma coisa muito simples. Mas ali, não dá nem pra... Na verdade, Roxo, eu tenho até uma teoria mais forte, né? Não tem a empresa do Elon Musk de colocar no cérebro, a Neuralink. Sim. Diz que a marca da besta você não vai poder comprar nem vender. E no início, todo mundo que utilizar vai se tornar um super-humano. Imagina. Você lá tem, Você tem um chat GPT 30 mil dólares e você tá com um chat GPT aqui. Eu vou virar o Super Luan. Eu vou fazer umas perguntas top aqui, pergunta viral, fazer isso, fazer aquilo. Então vai ser muito difícil. Vai ajudar os caras que são envergonhados Exatamente. A se aproximar das menininhas. Vou fazer palestra, passar. Ele vai ter a melhor cantada. Melhor cantada, GPT já vai ser uma coisa muito difícil de você regular. Porque você vai falar assim, caraca, os tímidos estão salvos já. Exatamente. Então, aí, o que vai acontecer? No início vai ser muito caro pra você colocar. Vai ser 30 mil dólares.
Então poucas pessoas vai colocar. E vai abaixando o preço, até chegar no 100%, no zero. Não, e aí, como que a gente vai fugir disso? Dessa marca da besta? Se você tiver, por exemplo, pessoas que descobriram a lei, caras que estão presos e tal, que você põe esse chip, então você consegue controlar a vida do cara 100%, né? É sempre uma justificativa do governo, vai ser mais segurança, mas na verdade tudo que a gente fizer vai estar mapeado, né? Na China já é um pouco, né? O Elon Musk, ele, quando perguntam pra ele, né, inteligência artificial, você falava que era uma invocação demoníaca, né, em 2014, que era invocação demoníaca no seguinte sentido, ele deu uma palestra no MIT, novembro de 2014, ele falou o seguinte, inteligência artificial é igual invocar o demônio. Sabe aqueles filmes que o cara faz um pentagrama, invoca o demônio e fala, pode deixar que tá tudo sob controle, e o demônio se liberta e mata todo mundo? Ele fala, inteligência artificial é isso, vai matar todo mundo. Hoje ele não fala isso mais, né? Apesar de que ele fala que em Memphis, no Tennessee, onde tem o data center lá da XAI, vai sair o nosso novo Deus. Né? Assim como Memphis era a capital do Egito, Memphis nos Estados Unidos, no Tennessee, de onde vai sair o novo Deus. Então, assim... Além do Elvis Presley. Além do Elvis Presley. Sim. Com certeza. Então, o que ele fala? Aí, quando os caras falam assim, mas você acha que a inteligência artificial vai chegar à superinteligência artificial, né? A SAI, ASI, né? Artificial Super Intelligence, que a superinteligência artificial não é a inteligência artificial atingir o nível do homem mais inteligente do mundo, é atingir a soma de todos os seres humanos do planeta Terra juntos, né? Então, é realmente um negócio fora da caixinha. E quando pergunta se acha que vai atingir, ele fala, acho. Aí a galera fala, cara, vai ser a primeira vez que nós temos alguma coisa mais inteligente do que nós. Não tem um perigo existencial? Aí ele fala, tem. Qual que é a solução? Não era melhor segurar o avanço da inteligência artificial? Ele fala, não dá mais. É irreversível. Qual que é a melhor situação, então? Aí ele fala, é o merge scenario. Merge scenario é a gente tem que se junir. Se você não consegue vencer, una-se a eles. Aí entra o Starlink. Então eles falam, se você se unir à máquina, você vai conseguir continuar pau a pau contra ela, né? Ou com ela. Mas aí que entra a sedução para você colocar esse implante dentro do cérebro e ficar assim como uma máquina vulnerável a ser hackeado, né, pô? Não, você vai saber o bem e o mal, né? É verdade, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você for analisar, fica muito fácil também, porque quando fala que vai sair o escorpião lá e picar quem tem a marca, não precisa nem ser o escorpião em si, né? Pode ser só uma luz solar que pega o chipzinho na... Ou então um drone também, né? Pode ser um drone, que o barulho do drone parece um barulho de um gafanhoto. Porque, na verdade, não é um escorpião, é um ser que sai do abismo quando cai o cometa Absinto, aí fura o poço do abismo, onde está Abaddon, ou Apolion, que é o príncipe do abismo, e aí liberam esses seres que têm cabelo de mulher e tem um ferrão como de escorpião e asa de gafanhoto. Ele voa e faz o barulho voando, né? Será que é um drone que João estava vendo no livro do Apocalipse? Não sei. Uma boa parcela da população mundial está vendo no Putin essa defesa do cristianismo. E falando, ele é o remanescente, ele é o último conservador, ele é o último cristão, ele vai recristianizar o mundo. Mais uma vez, eu acho que isso aí é uma estratégia de propaganda que eles estão colocando junto com o Alexander Dugin, que é o mentor intelectual dele. E eu acho que a proximidade que o Putin tem com o Trump... e uma certa amizade ali que eles não confessam, né? Eu acho que isso aí tá abrindo um cenário para Trump e Putin aparecerem nesse mundo aí para 2025 para frente como os restauradores do cristianismo, mas tudo uma grande fachada. Por isso que eu levantei esse tema. Mas quando a KGB virou à direita, você vê que o bicho tá pesado. Que o mundo não é para principiantes mal. Então, como é que você inverte o negócio? Primeiro a gente mata quanto você virou de esquerda também para KGB ser o grande paradigma da direita, cara. Exatamente. Diz menos sobre a KGB do que diz sobre nós, entendeu? Sim. Aí eu olho um cenário desse, eu falo, cara, é um cenário meio escatológico. Porque esses caras estão se colocando como falsos messias. O partido mais à direita do Brasil é o PCO, né? Sim. Nesse momento. Essa é a loucura que a gente tá... O discurso tá todo embaralhado, né? Não, porque é isso, cara. Porque a gente foi tão pra esquerda, novamente, que a KGB tá parecendo... É isso aí, você pegar o comunismo old school, os caras estão parecendo direita, porque a gente enlouqueceu. Eu não acho que o Putin é a salvação do Ocidente. Não, e muita eu gente acho que essas falando... guerras modernas são artificiais. E eu acho que isso daí, cara, as pessoas... As guerras vão voltar forte agora. Sim. Acho que só vai crescer. Não tô outras guerras. Claro. A Pax Americana já era. O detalhe que eu vejo aqui é que, aí puxando escatologia bíblica, né, cristianismo e tal, muita gente não percebe que o anticristo
quando a gente imagina o anti, né, essa preposição grega, a gente imagina automaticamente o cara que é contrário a Cristo. Mas também pode ser considerado um substituto, uma falsa versão. Um pseudo-Cristo, né? Um pseudo-Cristo. Né? Um falso Cristo no sentido de uma versão parecida, porém falsificada. Então, essa guinada para a direita no mundo e esse renascimento dessa defesa do cristianismo, por essas figuras, eu vejo como altamente perigoso, porque parece um protótipo de falsos cristos. Porque ambos estão se colocando contra isso. Lá nos Estados Unidos, muitas pessoas estão falando, olha o Trump, o julgamento dele foi totalmente injusto. Ele foi julgado ali numa região que todo mundo era contra ele pediu para trocar e tal. Então é como se ele estivesse padecendo ali de uma paixão de Cristo. O calvário dele. Aí começa a aparecer um monte de pinturas e imagens dele crucificado, Trump crucificado e tal. Fudeu, né? Caralho. Entendeu? Só falta agora ele morrer e ressuscitar, que é o que muita gente está especulando que isso aconteça. Que ele sofra algum tipo de atentado, tome um tiro, sei lá. E aí ele fica um tempo lá no hospital, depois volta e os caras, ressuscitou. Então pode parecer muito louco isso, mas esse discurso está sendo pregado. Rolou aqui no Brasil, né? O cara com o sobrenome era Messias. Então, né? Esse discurso está sendo pregado por muitos grupos lá nos Estados Unidos. E, por outro lado, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, muita gente está vendo o Putin como esse cara também, que está lutando contra os globalistas, está tentando proteger a Rússia da influência dessa agenda globalista e vai ser o restaurador do cristianismo. Mas isso não vai rolar, isso aí é fake. Então, só para ficar de alerta para a galera sobre tudo isso que está acontecendo. A ideia de que o Putin é um grande restaurador do cristianismo é uma ideia... meio exótica. Não, o Putin é um cara, pelo menos... Exótico. Ele é um cara, pelo menos, pulso firme, assim, no sentido que o cara ajudou, o cara é porrada. Testosterona. Testosterona é alto, que sinceramente... Sim. Você fala, cara, como era bom no Ocidente ter uns líderes que fosse como o Putin. A única... Calma, porque o Putin invade lugares. Não tô falando no sentido da política pública, tô falando puramente. Aqui eu tô mencionando zero políticas de qualquer tipo. Entendi. Tô falando só modelos, modelo da persona do não é nem sequer um modelo, só a aparência mesmo. Entendi. A aparência de, cara, você é o cara estoico aqui que vai segurar a parada. Só isso já ajudava o Ocidente. Porque o que tem de fraqueza comunicado pelos líderes do Ocidente, que só atrai agressividade, não tá escrito. Quando a gente olha o que aconteceu durante o conclave, é muito interessante ver ou pelo menos ali no enterro e tudo mais, né, os chefes de Estado todos juntos. E algumas coisas acontecem assim em paralelo, né? Então você encontra o Trump, encontra o Zelensky. Faz uma fotona. Exato, também parece que assim, é um ensejo para outras coisas que também estão acontecendo em paralelo no mundo. Você vê agora o Papa Leão como alguém que pode ajudar na intermediação dos conflitos, né, na Ucrânia, em Israel. Eu acho que o Papa Leão XIV ele vai ajudar o Trump a reorganizar essa ordem mundial aí. Eu acho que ele vai trabalhar junto. Às vezes, muitas vezes sem parecer que está trabalhando junto, mas ele vai ajudar a implementar a visão do Trump para o que ele acha que é o mundo. E a gente não pode esquecer que a gente está numa semana que o Trump está indo para o Oriente Médio fazer acordos importantíssimos e tem um nível de tensão muito grande, porque muitos estão preocupados com a integridade física dele. E se acontecer algo contra ele, vai dar um quiprocó violento, né? E quem assumiu o vice, o Zelensky chamou também o Putin para encontrar na quinta-feira, se eu não estou enganado, né? Sim. Na Turquia. Exato, enquanto o Trump está viajando, né? Então, tem muita coisa acontecendo nessa semana que pode dar uma guinada aí terrível, né? A gente já tem uma rixa do Trump com Benjamin Netanyahu, que é estranho. O Trump tá tomando decisões ali de fazer um acordo com a Arábia Saudita sem colocar Israel na jogada, dizendo que pode fechar um acordo com a Arábia Saudita sem a Arábia Saudita normalizar a relação com Israel, tá tirando Israel de cena. Aí entra a teoria do jogo de xadrez. Tem gente que tá achando que isso é uma estratégia do Trump de se afastar de Israel para ver se facilita o fechamento do acordo dos Estados Unidos-Arábia Saudita, né? Por exemplo, vou contar de uma maneira jocosa aqui. A Arábia Saudita fala, não vou fechar acordo com você é amigo de Israel. Ele fala, não, eu tô criticando o Netanyahu, não tô amigo deles mais não. Ah, tá, então vamos fechar o acordo aí, fecha, entendeu? Pode ser. Depois não, vamos aí. Mas o Netanyahu teve nos Estados Unidos há pouco tempo e pareceu bem tranquilo ali. Pareceu, mas agora, o que tá rolando? O Trump disse que ele deu a entender que Israel tá usando serviço de inteligência para tentar
pressionar o Trump a apoiar Israel num ataque contra as usinas nucleares iranianas. E o Trump não está querendo entrar. É o que está sendo dito. E a gente sabe que o serviço de inteligência israelense, realmente, eles têm muito poder, eles influenciam. Boa parte da história recente foi influenciada por eles, né? Tem coisa que é polêmica demais, eu não vou entrar no mérito aqui, mas vou dar um exemplo. Você vê entrevistas nos anos 90, e até no livro que o Netanyahu escreveu sobre terrorismo, lembrando que Netanyahu é um veterano do exército israelense, ele falando, olha, Estados Unidos, se vocês não fizerem uma ofensiva contra o Irã, contra o Oriente Médio, daqui a pouco os seus monumentos nacionais podem ser alvos de atentados terroristas, né? Então ele falava isso várias vezes, insinuando que a Estátua da Liberdade, né, algumas marcos ali da cultura americana poderiam ser alvo de atentado. Aí chega no dia 11 de setembro, você tem um negócio daquele, né? Tem gente que fala, Netanyahu, ele teve um insight ou tem algo a mais aí? Então começa a gente ficar preocupada com isso, né? Porque eu sempre acho importante a gente fazer aquele exercício do cui bono, né? O cui bono é quem é beneficiado com isso. Então, assim, quando derrubaram as Torres Gêmeas e explodiram alguma coisa no Pentágono, né? Que disseram que foi um avião, mas na imagem você não vê avião, mas tudo bem. O que aconteceu? Os Estados Unidos investiram trilhões de dólares para destruir o Iraque e o Afeganistão. Isso beneficia quem? Beneficia Israel. Então a gente tem sempre que pensar em quem está sendo beneficiado com as coisas, né? É um jogo muito intrincado, tem muitos livros sobre isso, mas tem que ter glúteo para sentar e ficar lendo ali, né? Para você ver que realmente tem dedos ali de serviço de inteligência direcionando o decorrer da história. E pode ser que aconteça de novo. Vamos supor que no fundo, o Trump e Israel querem fazer um ataque contra o Irã, mas eles precisam de uma justificativa. Vai que eles fazem uma ofensiva de madeira falsa, uma coisa contra o Trump forjada, e isso seja colocado na conta dos iranianos e justifique uma ofensiva contra os iranianos. Não sei, tomara que não, mas vamos ficar de olho, né? Eu acho que em algum momento vai acontecer algum tipo de atentado terrorista nos Estados Unidos, eles vão colocar a culpa no Irã, e isso vai ser justificativa para uma guerra aberta contra o Irã. Eu tô com esse receio. Interessante. Bater na madeira. Aí já envolve... porque falou o negócio, aconteceu. Falou, aconteceu. Eu já tô aqui batendo já. Vamos virar eu tinha esquecido disso. Vamos ver no mundo falar. Deixa o like aí, família, também. Porque naquela série, like, aí Não, sabe qual é a preocupação? O Christopher Wray, que ele era o diretor do FBI, ele falou, olha... a gente tem estados fronteiriços, né? Você tem os estados que fazem fronteira com o México e tal. Esses estados são problemáticos por causa da entrada de imigrantes, né? Imigrantes ilegais. Ele falou, só que agora todos os 50 estados americanos viraram estados fronteiriços, porque tem imigrante ilegal entrando em todos os estados, inclusive pelo norte, pelo Canadá, e muitos dos caras mais procurados pela Interpol já entraram nos Estados Unidos e a gente está procurando. Muitos terroristas, inclusive. Você fala, pô, esse cara está começando a criar uma mentalidade de que tem gente perigosíssima e a qualquer momento esse cara pode explodir uma bomba aqui dentro. Então, como isso está sendo construído, esse medo, eu falei, cara, será que daqui a pouco vai acontecer o que eles estão falando? Não sou eu que estou falando, tem sido falado isso pela FBI, pela CIA, pela Homeland Security, né? Por esse pessoal que tem essa responsabilidade de tomar conta ali das fronteiras. Então, é preocupante porque esses caras, teoricamente, estão lá dentro ainda, né? Talvez esperando um sinal para fazer alguma coisa. O Papa sinalizou um pouco sobre esses conflitos, incluindo Gaza, né? Como para um cessar-fogo, né? Sim. Urgente e tudo. Pô, tenho visto muitas imagens ali de Gaza, coisas assim, realmente de... lamentável. Muito coisa triste, horrível. Criança e tudo mais. Terrível. Então é um negócio assim que parece que é imparável. Não tem armistício, não tem nada. Então, né? eu tô com a impressão que o Trump, ele vai... Eu montei um cenário hipotético hoje, que é o seguinte, hoje na minha live que eu faço segunda a sexta ao meio-dia. Vamos supor que o Trump agora, ele dia 13, tá numa viagem para o Oriente Médio, passar por vários países, inclusive a Arábia Saudita. Para quê? Para aumentar os acordos de Abraão, que ele estabeleceu em 2020 com a ajuda do George Kushner, que é o genro dele lá, que é judeu e fez a ponte entre os judeus e os árabes. Então ele quer puxar também a Arábia Saudita para dentro desse acordo de Abraão. Vamos supor, então, que o Trump está indo para lá levar paz, porque ele quer amizade entre Israel e seus inimigos. E, de repente, ele sofre um atentado. E aí vão dizer, os iranianos não querem essa paz.
Então, Trump é o cara da paz e os iranianos são os que odeiam a paz. E aí, o que pode ser colocado como justificativa? Vejam como é tirânico esse regime iraniano. Está na hora da gente derrubar esse regime. Introduzir a democracia Exato. Restaurar a monarquia que a gente tinha com o nosso amigo Shah Reza Pahlavi. E restaurar isso. E o Trump estabelece um acordo de paz lá, se ele sobreviver a esse atentado aí, vai ganhar o Nobel da Paz. E o Papa vai achar lindo, vai ajudar a estabelecer esse acordo de paz. Eles vão reconhecer o Estado da Palestina, vão estabelecer um acordo ali com Israel. Ele vai fazer os resorts que ele quer fazer lá na faixa de Gaza. Isso mesmo, né? que ele falou mesmo. E eu acho que é isso que tá para acontecer. Entre todas as coisas, assim, que seja um atentado fake, né? Porque se for um atentado real... Se for real, e ele sobreviver igual ele sobreviveu durante as eleições... na orelha. Aí ele vai achar que ele é Deus mesmo, pô. Sim. Lembrando que aqui no Flow eu falei com um mês de antecedência, ou mais ou menos, né? No dia 26 do 5, ou do 6, né? 26 do 6, se eu não tô enganado. Pra quem quiser achar o corte, tá Daniel Lopes é roteirista dos Simpsons. Foi o título que eles botaram. Eu falei, ó, o Donald Trump vai sofrer um atentado, ele vai quase morrer. Aí ele não vai morrer, ele vai falar que foi Deus que salvou, isso provavelmente vai dar vitória pra ele. Não deu outro. E assim, não fosse a viradinha, de fato teria... ele, ó, o gráfico aqui, né? Esse gráfico. O gráfico dos imigrantes ilegais, né? Ele, pô, você viu como é que o negócio dos imigrantes me salvou? Não creio em bruxas, né? Mas... Então, e aí agora você falou também, mas e o cara que atirou também era republicano. Sim, ali é uma história complicada, né? O cara... Tem um racha dentro? Não, o cara, aquele jovem que atirou, como é que é o nome do cara? É Crooks, né? Thomas Crooks, o garoto que atirou. Subiu no telhado, isso? Pô, esse garoto aí com certeza não sabia atirar. Aquilo ali pra mim tem uma história muito mal contada também. Alguém convenceu. Esse garoto, pelo celular dele, o localizador, ele frequentava uma vez por semana um prédio do FBI que tinha ali, pô, na região. Tem alguma coisa muito estranha nessa história. Olha só. Só que aí você pensa, por que o Trump não revela isso? Ele tem interesse em revelar, ele quer deixar que sofreu um atentado e sobrevive, pô. Ele vai tirar o punch dele, o cui bono, favoreceu ele, pô. Morreu? Não. Sobreviveu, saiu mais forte. Que não mata engorda. Então deixa quieto, não quero nem saber qual é desse moleque. Não é não? E esse encontro e essa pressão também na Ucrânia, o que você tem visto ali? Porque o engraçado foi aquela visita aos Estados Unidos do Zelensky, que foi maltratado, né? Praticamente por ele e pelo Vince, né? Naquela reunião. E depois agora ele. Eles se encontram naquela postura, né? Sempre mais sisuda do Trump. E o Zelensky, não sei, a impressão que ele me passa é que ele já tá tão apanhado, né? Que ele já olha assim... Né? Até a postura corporal dele tá meio tipo, que... chega. Manda uns drones, manda um tanque, né? Tá meio assim. Eu creio que o Trump e o Putin têm um excelente relacionamento. E ele vai dar uma vitória bem saborosa pro Putin nessa negociação aí. Eu creio, inclusive, que a Síria entrou nessa negociação. A Síria? Explica. Então, os Estados Unidos estão há mais de 20 anos, 25, 30 anos, querendo derrubar o governo sírio. Começou com Hafez al-Assad, que era amigo da Rússia, depois Bashar al-Assad continuou amigo da Rússia. E eles sempre tentando, né? Os Estados Unidos chegaram a um ponto de patrocinar a Irmandade Muçulmana, que é um grupo extremista, para tentar derrubar o Bashar al-Assad. Exatamente. Né? Os caras tinham telefone de satélite, eles ligavam para os americanos pedindo ataque aéreo. Pô, ataca os caras aqui pra gente, entendeu? Os americanos deram treinamento, caminhonete com metralhadora, arma, tudo. Pros terroristas da Irmandade Muçulmana que eram contra o Bashar al-Assad. Que agora tá refugiado saiu fora. Tá na Rússia. Então, aí o que acontece? Teve aquele negócio do gás, que mataram as criancinhas, que aí deu uma encrenca em 2013, quase que a gente teve uma terceira guerra mundial. Obama mandou navios pra lá, falou que ia invadir a Síria. Aí o Putin falou que se os Estados Unidos invadissem a Síria, ele ia mandar tropa. Aí a Coreia do Norte falou que ia mandar tropa também. O Irã falou, aí ele falou, não, então esquece. Para que tá complicando aqui o tabuleiro. Então, assim, eles não conseguiram tirar o Bashar al-Assad, nem o pai dele, nesses 30 anos. Meu irmão, do nada, assim, pra quem tá pagando boleto, não tá podendo estudar bem, tá na correria do dia a dia, o cara fala, de repente o Bashar al-Assad pegou um avião e foi embora. O que aconteceu? O que aconteceu foi que os russos falaram, meu irmão, foi bom enquanto durou,
Não vou poder mais te proteger, não. Boa sorte. Tô com outro fronte aqui. Fui. Aí foram embora, os navios, Veio aviões. a calhar, então, o conflito. O que eu acho que foi o quê? O Trump chegou pro Putin e falou, eu vou deixar tu ganhar lá na Ucrânia, mas tu me larga a Síria aí e deixa o Oriente Médio na minha mão. Mas a Síria também tem arma nuclear. Então, mas eu acho que já tá na mão dos Estados Unidos, faz parte desse acordo. A Síria, os extremistas que foram lá do Estado Islâmico, tudo patrocinado pelos Estados Unidos. Não, a Líbia talvez. Uma coisa interessante que poucas pessoas percebem é que a Irmandade Muçulmana, o ISIS, né, o ISIL, nunca, a Irmandade Muçulmana não, Estado Islâmico, né, ISIS e ISIL, que na prática é a mesma coisa, nunca foram para cima de Israel. Por quê? Porque tem parece ter um certo combinado ali. Um acordo de você faz um serviço sujo para mim para tirar, a gente vai trocar de extremista, tirar o extremista que é amigo da Rússia pelo extremista amigo dos Estados Unidos, pô. Entendeu? Mas não mexe com Israel, que Israel é do nosso time, pô. Aí eles fingem que vão atacar Israel, nunca atacam. Os caras, por que você não ataca Israel? Não, porque tem outras preocupações. E a estratégia que os Estados Unidos usou lá no Iraque, aquela coisa de armas químicas, tudo já também, não dá mais, né? É um outro momento. Hoje em dia a informação corre de forma diferente, né? Não, o próprio, quando você estuda a história do Afeganistão, você vai ver que os Estados Unidos patrocinaram os Mujahideen, que eram os terroristas afegãos, para expulsar os russos do Afeganistão, né? É o famoso... É o Rambo 3, né? Rambo 1 é ele nos Estados Unidos, todo cheio de PTSD, né? Post-Traumatic Stress Disorder, né? O 2 é ele no Vietnã, o 3 é ele lá no Afeganistão, né? É um filme meio tosco, mas eu, quando era moleque, aprendi um pouquinho de Afeganistão com aquilo. E eu percebi que os terroristas afegãos estavam lutando junto com os Estados Unidos contra a Rússia, porque eles patrocinaram esse grupo. Desse grupo saiu o Osama Bin Laden. Ele era um mujahideen. Ele foi treinado pela CIA. A CIA treinou esses caras. O que você acha da coincidência da Amazon lançar o filme Conclave pouco antes da morte do Papa? Cara, eu vou falar uma parada pra vocês. O que é esse filme Conclave? Explica pra galera. O filme Conclave é uma ficção baseada num livro, né? Que é com Ralph Fiennes, né? Que ele faz o papel lá do cardeal responsável por organizar o conclave, né? E o filme vai mostrar as disputas internas que acontecem. Você tem o setor mais progressista, o setor mais conservador. E tem conspirações acontecendo ali, documentos comprometedores que são liberados para queimar a candidatura de um ou outro e por aí vai. E tem um final, assim... Não vou falar que é, meu Deus, que final surpreendente. Mas tem um final curioso, fora do... Não é tão... Não vou dar o spoiler, mas é um finalzinho que, né? Uma curiosidade que vale é que o Ralph Fiennes, que interpreta então que você falou, ele fez também o Voldemort. Exato. Aquele que não deve ser nomeado. O Voldemort não tinha que chamar 3 vezes, não, né? Esse é o Beetlejuice. Beetlejuice, que ele falou 3 vezes, eu falei, cara, quem que era mesmo o Beetlejuice? O Voldemort é só que você não pode falar o nome dele. Não pode falar. Mas é uma figura papal também, bispal, talvez, né? Ali, ele representa, ele também faz uma ponte com a escuridão, né? Apesar do que os Harry Potter, como é que é? Potterishes. Quem gosta de Harry Potter é? Potterishes? Harriers? Believers. Galera que é muito fã de Harry Potter. Como é que é? Potterheads. Será? Olha aí. Deixa eu só explicar uma parada muito rápida. Mete bronca. Você acha que foi por... Ó, pergunta dele. Você acha que foi coincidência a Amazon lançar? Pô, o filme Ruído do Branco, White Noise, não sei se vocês lembram desse filme. Não, eu não. É com aquele maluquinho que fez o Kylo Ren, esqueci o nome dele. Que... Tem uma orelhinha encorpada. My name is... Agora você falou Kylo Ren na orelhinha, eu ia falar o nome dele. Ele fez aquele filme do casal lá, que fica brigando o tempo todo. Johansson. Fez filme até o filme do Ferrari lá. Ele parece aquele cachorro com cara de tubarão. Sei quem é. Sei. Então, eu gosto dele. Eu gosto desse cara. Esse filme White Noise, a história é o seguinte. O filme foi lançado a primeira apresentação foi em agosto de 2022. A história é o seguinte. Baseado no livro de um autor loucaço também que dizem que previu até o 11 de setembro ainda, em 1985. Adam Driver. Eu já ia falar, não é esse escritor. Não é esse escritor. É o ator, né, pô? Acho que foi por isso até, por causa desse nome, que escolheram ele pra fazer o papel do Enzo Ferrari. Olha aí! Se ligou? Como é que o cara foi predestinado? Uma estrucadagem aí. Eu mandei essa pra minha filha, ela...
Pai, não repita isso em nenhum lugar. Ele vem aqui e jogou. O nível do programa é esse. Você tá no lugar certo. Tá valendo. Acho que a galera... Eu falei que pra quem curte coisa estranha, vai gostar. Então, coisas estranhas. Esse filme, cara, a história é o seguinte. Cidade pequena no interior de Ohio. A galera, os moradores ali, pessoas na sua vida. Uma linha de ferro cruza a cidade. Vem um caminhão transportando um produto químico. E esse caminhão tomba, esse produto químico usado para fazer plástico na forma líquida não tem problema nenhum, mas quando ele vira uma fumaça tão prejudicial que foi usada como arma química na Primeira Guerra Mundial, que é o tal do fogênio. E aí, o que acontece? Essa fumaça se espalha pela cidade e eles têm que evacuar a cidade. O plot principal do filme é isso. Filmaram numa cidadezinha chamada East Palestine, no interior do estado de Ohio. O filme foi lançado a primeira apresentação foi em agosto e em novembro ele foi lançado na Netflix. East Palestine. East Palestine. Interessante o nome. Guarda o nome. O que acontece? Palestina do Leste, pra quem não... Os moradores da cidade participaram do filme como figurantes. Então, aquele negócio assim que os moradores vão pro cinema e falam, você, lá eu, lá minha mãe, né? Aquela comoção na cidade. Aí, o que acontece? O filme é a pré-estreia em agosto de 2022. Em janeiro ou fevereiro, se eu não estou enganado, 2023, passa um trem carregando esse mesmo produto, tomba e eles têm que evacuar a cidade. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí você fala, porra, não é possível. Qual é a chance disso acontecer? Pra mim é zero. Então, assim, depois que eu estudei esse negócio do ruído branco, white noise, eu falei, cara, tem coisas... O que é isso? Não sei. Tem parada estranha. Aí o cara me faz uma pergunta dessa, será que a Amazon soltou de propósito? Assim, em condições normais, né, dentro da lógica aristotélica normal, eu falar, não, tem nada a ver. Mas na lógica paraconsistente, eu falar, meu irmão, pode ter a ver. Pode ter sido já de sacanagem. Deixa eu tentar uma outra, tentar a lâmina de Ockham aqui aplicada. Será que não existe também uma questão ali possível de, tipo quando você escreve o obituário de uma pessoa que está muito doente? Quando eu trabalhei na TVE, a gente tinha obituário, cara, de todo mundo já. Silvio Santos, Jô Soares, a Dercy, que não tinha... A Dercy já tinha morrido, não me lembro, mas essa galera toda a gente já tinha. Meio que fica só sendo atualizado e você tal. Vai atualizando por ano. Pode ser que esse filme tivesse... Porque, por exemplo, se o Papa tivesse morrido na época que saiu aquele filme Dois Papas, aí também seria uma baita coincidência. Eu fico pensando, tô teorizando com vocês, de quanto em quanto tempo sai algum filme com essa temática, né? Da igreja... ou de Papa, e será que bate? Mas é uma baita coincidência. Mas se no final do dia... Tem outras relacionadas a isso. Por exemplo, um cara chamado Thomas Horner escreveu um livro chamado Petrus Romanos, sobre esse negócio da profecia de São Malaquias. Tijolão de quase 700 páginas. Caraca. Nesse livro, que foi lançado, sei lá, final de 2011, o cara disse que em abril de 2012, o Papa Bento XVI ia renunciar. O cara fez uma profecia. Caraca. Não, sabe o que aconteceu? O Papa renunciou só em fevereiro de 2013. Não foi... Então falaram que ele errou a data. Só que aí depois saiu na mídia especializada italiana de que ele anunciou para a Cúria a renúncia exatamente em abril de 2012. Caralho, ou seja, tem algumas coisas estranhas que acontecem que nego solta antes. Uma galera vai falar que é coisa diabólica, satânica, outros vão falar que é programação preditiva. Que é tipo assim, a gente precisa doutrinar a população para que eles reajam conforme a gente quer que eles reajam quando isso acontecer. Então seria uma espécie de engenharia social. Como está acontecendo com a questão alienígena. Né? Por um lado, a galera doutrina assim, os alienígenas vão tentar invadir a Terra, a humanidade vai ter que se unir, montar um governo único global para lutar contra os alienígenas. Por outro lado, eles falam, como no filme A Chegada, os dois paradigmas são Independence Day, os inimigos que estão chegando, a gente tem que estar unido. E o outro é a chegada, que eles vieram aqui para dar uma moral para nos ajudar. Né? Ou tipo ET, ou né? Contatos imediatos do Spielberg também. Então, assim, isso seria uma programação preditiva, que é preparar as pessoas para já reagir conforme o sistema quer da cultura, que elas máquina reagem. cultural. Quem criou isso foi um cara chamado Alan Watts, né, nos anos 90, então é uma teoria interessante. É verdade? Provavelmente não, mas é legal de, né, Não, é legal dar um saber até que exercício. existe. É um exercício bacana, eu acho. Eu acho que é um exercício bacana, com certeza.